Fala pessoal, uma ótima noite para vocês aqui, abrindo mais uma live na Twitch. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas. Hoje eu vou falar de um time que eu particularmente detesto. Detesto como adversário de divisão. É horrível ter que enfrentar esses caras 2 vezes por ano. Sofri muito, muito com o Tom Brady. A galera fala de Tom Brady no Super Bowl. A gente ficou 20 anos tendo que encarar o cara 2 vezes por ano. Assim, então a gente vai falar do draft do New England Patriots. Primeiro de tudo, os lembretes, se você ainda não está seguindo, eu peço para você começar a seguir o canal da Twitch, é totalmente de graça. Se você quiser dar o sub, eu agradeço ainda mais, tem algumas formas que você pode fazer. Se você tem conta Amazon Prime, você pode fazer isso de graça. Eu posso até vincular um link aqui depois nos comentários para como fazer esse processo. Mas já agradecer todo mundo que está começando a seguir. E bom, eu já vou trazer direto aqui para nossa tela, vocês já estão vendo ele aqui, que é o Bruno Barandas, o coach Barandas, mais um mais um dos mestres do FABR aí. A gente estava brincando que nós temos um grande amigo em comum, que é o nosso amigo o Mochila, né? Mas Bruno, boa noite. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. E assim, você faz parte do Do Your Job podcast, né? O Do Your Job, que é a frase predileta de todos os treinadores que gostam do Bill Belichick. E boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Matheus. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. O Do Your Job, ele surgiu de um delírio meu e do Marcelo, né? Que a gente cansou de ficar discutindo. Quer dizer, eu cansei de ficar discutindo em grupo de WhatsApp, que o Marcelo faz isso até hoje, né? Hoje eu guardo minhas discussões só para o nosso grupo lá dos membros dos ouvintes, né? Mas aí um dia o pessoal do Famoranet chamou o Marcelo para fazer um podcast do Patriots, falou para ele arrumar mais uma pessoa, ele me chamou. O Marcelo era meu jogador na época, Uhum. né? E aí, cara, falar do Patriots é sempre. Assim, era sempre bom, né? Porque a gente só falava coisa boa, a gente só apontava o dedo pros outros e ria. Né? Aí, ano passado a gente provou um pouco desse veneno, mas o buraco foi fundo, mas foi breve, né? Porque a gente tá voltando aí, já estamos prontos para voltar a crescer. E é isso, do your job é aquela frase que a gente sabe que você não tem que sozinho buscar ganhar o jogo, né? O Belichick deixa isso bem claro. Se você fizer o seu trabalho, fizer o seu 1% dentro de campo, né, o conjunto forma como um todo. Esse é o mantra que a gente vê o Patriots seguir aí na última década e tem dado bastante certo, né? Bom, é isso, gente. Pô, lembrando, toda dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui no chat. Eu já vi que tem uma ou duas perguntas, a gente vai chegar até elas. Dá boa noite pro Grati. O Luan Moreno falando, hoje tem aula do coach. O Mo tá mandando Go Pets. O Gui Gomes mandou, pode divulgar o canal do Your Job no chat? Pode sim, pessoal. Pode mandar o link do Twitter, do Instagram, do canal da Twitch, né? Que vocês vão começar oficialmente amanhã, É. né? Quando vocês entrarem lá no canal do Twitch, vou mandar o link aí. Não liga não que ainda não tá com. Não tem foto lá de fundo, né? Tá, até amanhã, que amanhã vai ser a nossa live inaugural. Até amanhã já vai estar tudo pronto, já vai estar tudo certinho. O Siqueira mandou boa noite a todos. Sim, quero que eles se danem. Sou fins up, mas reconheço os méritos dele. É duro, gente. A gente tem que ser honesto aqui. O Felipe mandou uma pergunta sobre os draftados. A gente vai chegar nesse assunto, né? O Siqueira mandou um abraço ao Bruno. O Siqueira mandou, e abraço ao Bruno. Eu ouço o Bruno do Your Job. É isso, galera. A gente tá trazendo a galera que produz pra vocês, né? Nomes que vocês conhecem e tudo mais. A galera do Your Job já ganhou meu respeito porque falaram bem do Devonta Smith. Eu até brinquei com o pessoal que se defende do meu menino, o Devonta Smith vai ter um espaço aqui na live. Mas assim, a gente vai falar sobre o draft, né, do New England Patriots, que pra mim foi disparadamente um dos 5 melhores. Indiscutivelmente. Não vejo 5 equipes que tiveram um draft melhor. E assim, mas antes do draft, Bruno, o que você enxergava como necessidade para a equipe do Patriots? Então, cara, eu acho que isso que foi maneiro do draft do Patriots, né? Eu acho que é um pouco. É um caminho duvidoso, assim, sobre você. Você pode mandar muito bem ou muito mal estando na situação que o Patriots estava, que é uma situação onde você basicamente não tinha need. Né? O Patriots foi muito agressivo na free agency, o Patriots tampou os buracos que ele precisava, Sim. pagando jogadores provados na liga. Né? O Patriots não fez apostas. É claro, você pode falar que o Nelson Aguilar, o Kendrick Bourne foram apostas e tal, mas
são jogadores Já, confirmados, são já, jogadores que produziram. e já são caras que, no atual corpo que o Patriots tinham, já eram grandes upgrades pra Com posição, né? certeza, com certeza. Né, sai de um dos piores grupos de recebedores da NFL, né? Claro que os dois grandes nomes não são wide receivers agora, são o Jonnu Smith e o Hunter Henry. Mas você traz nomes que fazem uma função específica e são provados nela. O Kendrick Bourne é um Sim, cara que trabalha muito bem o meio do campo, é um cara que faz muito bem esse papel de possession receiver, ele sabe correr boas rotas, ele sabe se desmarcar, e o Nelson Aguilar, o que falta nesse ataque é o quê? Alguém que vai queimar um fundo, né? sim. Você, ano passado, tinha aí o Damier Bird, que foi um cara que é, produziu fazendo essa função, mas é um cara que nunca tinha jogado em lugar nenhum antes, ele teve a primeira produção dele na carreira ano passado, né, de forma relevante. Exatamente. E aí você traz o Aguilar que, teve problema com drop. Cara, esses problemas de drop são lá do segundo ano dele no Eagles, né? E a gente vê que ele fez uma belíssima temporada no passado. E são os dois caras que são mais apostas, Hunter Henry, John Smith, né? O pessoal que a gente trouxe pra DL, o Godshow, o Henry Gottschall Anderson. que assim, ele era do Miami Dolphins, né? Foi um dos que. Foram três jogadores que estavam em Miami ano passado que dois voltaram e um foi pra New England, né? O Gottschall, da linha defensiva, Van Noy voltou com sangue nos olhos, porque foi cortado. E Que o. foi uma que eu não entendi muito bem essa do Van Noy, né? Ah, é duro, é duro. Eu falo, torcedor de Miami Dolphins, não comprem camisas de nenhum jogador. Não, compra do Damarino, que já aposentou, do Cameron Wake, que foi um grande jogador da linha defensiva. O que vocês comprarem agora não dá pra saber. O corte do Kyle Van Noy foi uma situação que financeiramente deu pra entender, mas assim, foi muito estranho pra mim. E o Ted Caras, né, que era center que Center, né? voltou, né? Pra equipe do Patriots. O pessoal tá perguntando aqui já das expectativas, principalmente de um tal de Mac Jones, É, né? só voltando na tua pergunta anterior, né? Claro, De perdão. quais eram os needs, que eu acho, acabei não respondendo, né? Mas o Patriots, como eu falei, não tinha need. Então você entra no draft nessa situação de BPA, né? De Best Player Sim. Available, pegar quem tiver disponível de bom, e que foi muito. O Patriots tinha uma necessidade, na real, né? Que era o quarterback. E se comportou muito bem do ponto de vista de não queimar capital para subir, né? Quando você podia desesperar e subir, o Belichick falou que as trocas estavam caras esse ano, né? A gente viu Uhum. poucas trocas no draft esse ano. É, então você não desesperou, o cara deles caiu no colo deles na 15, Sim. sem desespero, e deu tudo certo. E o Patriots acabou buscando muito talento, foi muito. Você teve o Barmore, que para mim foi um steal ali Nossa, no total. segundo round, Total. né? Você teve o Ronnie Perkins, que era um jogador que tinha talento para segundo round, saindo no final do terceiro. O. Um outro cara que eu gosto muito é o William Sherman, que aí é sexta rodada, é Sim, aposta, mas é um cara que eu gosto muito, que eu a gostei gente, dele também. e a gente até viu um pouco de tape dele aqui na live do dia 3 e eu mostrei, eu falei assim, eu acho que como tackle ele não vinga na NFL, mas ele movido pra guard, ele pode ser um estrago muito grande pro esse time do Patriots. Né? Eu achei interessante o tape dele, cara. Ele é um cara versátil. Ele não é um. Eu vi muita gente falando dele não poder jogar de tackle na NFL por ele ser um cara pequeno, né? Ele ser baixo. Uhum, Mas eu acho que isso dá para contornar. Porque ele tem braços muito longos, sim, né? Então, se ele conseguir acelerar as passadas dele, que hoje o footwork dele é algo que ainda precisa ser desenvolvido, sim, dá para jogar de tackle. Eu acho que a função inicial, o caminho mais rápido foi o que você falou. Ele jogar de guarda na NFL vai ser algo mais fácil. Ele tem que botar sim, peso para isso. Ele tá leve, exato. mas ele tem esse potencial. E eu acho que nesse primeiro ano, onde a OL do Patriots está muito fechada, né, tem muito talento ali, ele vai ter tempo para encontrar o jogo dele, seja de tackle, seja de guard, né, achar o melhor caminho para ele arrumar a playing time, ele poder Sim. estar em campo. É o pessoal tá falando aqui, Gotcha foi uma grande aquisição, Kyle Van Noy capitão e cortado, zero sentido pra mim também. Felipe mandou, acho engraçado discutir isso, mas existe algum torcedor que não é clubista? Cara, existe. Pô, eu não sou clube. Eu, 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 sou- eu transcendi o clubismo, eu tô em outro nível, eu sou um iludido completo. o Thiago mandou, segura essa bucha do Big Mac. O Felipe mandou, queria dizer que aprendi muito fé com barandas no whiteboard. Eu perguntava bastante pra ele. Bom, Grande vamos. Felipe Bazante, porra, tava lá em todas as sessões. E o Grat mandou aqui: tem o torcedor que odeia o time. É verdade, ele, torcedor do Dallas Cowboys, eu falo com propriedade que ele odeia a instituição Dallas Cowboys. Então, Lá no grupo do Your Job de WhatsApp tem um monte que eu dei o Patriots. Não, tem a galera que reclama de tudo, cara, que eu não aguento. Não é. aguento.
Então, bom, vamos efetivamente então falar das escolhas de draft, né, pessoal? Aí vocês podem até mandando as dúvidas. O pessoal tinha mandado aqui de quais jogadores que foram draftados já chegam como para ser titulares. Eu vejo assim, antes até da gente discutir muitas dúvidas. Hoje, eu só vejo o Christian Barmore. Sim, que para mim chega com chances reais de ser titular. O Mac Jones pode brigar, mas não é um cara que para mim chega assim pra ser titular. É um cara que pode brigar pra isso, mas não é um cara que chega pra ser titular. Pra você tem algum jogador desses que foi escolhido que já tem chance? Então, cara, eu vou um pouco mais longe que você. Eu acho que nem o Barmore é titular esse ano. Eu acho que o Patriots não draftou titulares. O Patriots draftou jogadores que vão contribuir. Eu acho que a gente tem vários contribuintes nesse draft do Patriots e eu acho que a gente não tem starter. Uhum, Eu acho que ao longo do ano alguém pode ganhar a posição. E eu claro, concordo com você que o Barmore é o cara é, mais plausível de ganhar essa posição. Mas certo. em um primeiro momento, eu acho que a gente tem muitos contribuintes, né? Mas ninguém que vai ser titular necessariamente. O Mac Jones, eu espero que ele não starte nenhum jogo esse ano. Né? Eu acho que o É, Mac Jones ele só starta em duas situações. Uma eu não acredito e uma eu torço desesperadamente para que não. Né? A que eu não acredito é se a gente tiver bem encaminhado pro playoff nas duas últimas semanas e aí botar o garoto para jogar. não, aí é. Eu não vejo esse cenário acontecendo. E Eu seria acho até errado com o Cam Newton, né? Se ele estiver performando, sim, minimamente bem, né? Não, eu tô falando até daquele ponto de vista de você não correr o risco dele se machucar pra jogar um playoff no final, Sim. né? O Cam Newton. Mas eu não acho que o Patriots chega nessa situação de, eu não preciso mais ganhar jogo no final. O time melhorou muito. Eu acho que a gente tem um time de playoff, mas eu não acho que tem um time que vai ter facilidade, necessariamente. Ainda mais assim, dentro da divisão que a gente tem que ser sincero. Os Bills são os favoritos. Eu acho Sim. que assim, a disputa entre Miami e Patriots vai ser muito interessante. E os Jets, eu acho que eles estão num patamar ainda um pouco abaixo desses dois, mas assim, se de repente o Saleh já conseguir fazer um trabalho bom, quem sabe os Jets não conseguem endereçar. Galera, eu só queria pedir desculpa que a gente teve que limpar aqui o chat porque alguém ficou flodando do nada aqui com um negócio nada a ver. Então, se vocês mandaram alguma pergunta, manda aqui de novo, por favor. O Grat que me ajuda aqui, ele já até baniu, né, a pessoa que tava fazendo isso. Mas assim, o Felipe Bastante falou: quem volta agora que deu opt-out ano passado? Nossa, teve bastante gente. Teve Hightower. Hightower volta, aí o Patrick Chung voltaria, aposentou. O Marcus Cannon voltou e foi trocado. É, volta também. Voltaria o Marquise Lima, voltou e foi cortado. Volta o Tyrande, o Matt Lacoste, que Que vai perder não muito espaço nesse elenco. vai perder espaço, sem a menor dúvida, né? O Danny Vitale, fullback, também volta, mas que eu também acho que perde a vaga, né? Então, assim, eu acho que foram caras que fizeram muita falta na temporada passada, todos eles, Sim, sem a menor exceção. Mas são caras que hoje perderam espaço, né? São caras que o Patriots na free agency, seja free agency, seja via draft, acabaram tirando a posição sim. desses caras que teriam sido úteis ano passado e não vão ser nessa temporada. Bom. Desses caras, assim, de todos que você me falou, eu acho que o principal é o Hightower mesmo. Às vezes nem tanto pelo jogador, mas pela forma como ele comanda a defesa de New England e ser o cara bem experiente. Então, pra mim, eu acho que isso talvez seja o maior impacto. Não que a defesa dos Patriots tenha jogado mal ano passado, porque, assim, não jogou propriamente mal. Mas não ter esse cara, eu acho que pesa muito na hora final, assim, em alguns momentos pro time, né? Cara, eu acho que o Hightower ele pesa muito, mas não acho que seja só como líder, né? Faltou qualidade no meio da defesa do Patriots. O Patriots foi uma das piores defesas corridas. Não foi mal contra o passe, mas foi muito mal contra a Sim. corrida, E o que explica, né? por exemplo, a contratação do Gotcha, por exemplo. E aí você vai atrás de Godchaux, você drafta o Barmore, você contrata o Henry Anderson, né? Você traz o Van Noy de volta, que é um belíssimo run defender. E aí você traz o Hightower de volta, né? Sim, Foi o que você falou. Ele é o grande líder, ele é o cara que faz as chamadas da jogada, da defesa. Ele joga de middle linebacker, ele joga de outside linebacker, ele planta de edge defender. Ele faz tudo nessa defesa, né? É um cara sim.
muito atlético, um cara, assim, quando eu falo atlético, não tô falando que ele vai marcar um slot, tá, galera? Antes que alguém me chame de maluco, mas é um cara que tem essa capacidade de jogar todas as posições do front seven, até de nose tackle a gente já viu Sim, o Hightower alinhar, porque ele é um cara muito rápido, muito forte, né? Um cara que, quando o guard sobe na direção dele, ele deita guard na porrada. É um cara que desce a ladeira muito forte, né? E foi o que você falou, e essa liderança dele é um cara que faz a defesa vibrar, né? É exatamente. aquele cara que gosta de bater nos outros. Isso é importante para você ter do seu lado. Porque Claro. não é todo mundo que vibra dessa forma de maneira espontânea. Mas você acha Sim. muito jogador que faz ressoar isso, né? Você tem o cara que bate e o cara que chega batendo junto. E o Hightower é o cara que bate, né? É, Então é o grande retorno dos opt-outs, com certeza, o Donta Hightower, sim. capitão, ídolo, estrela, futuro Hall da Fama do Patriots, né? Sim. Da NFL, não sei, vamos esperar mais tempo pra falar sobre isso. Mas do Patriots, com certeza, é um Hall of Fame. Sim. Assim como o Julian Edelman, né? Se não for Hall da Fama da NFL do Patriots, com certeza ele vai Com ser, né? certeza, O Guido mandou: o que vocês acham do ataque dos Pets pra esse ano, já que é claramente dois ataques distintos por causa dos quarterbacks que são muito diferentes. Vamos falar então do Mac Jones, que foi a primeira escolha, até já emendando o que o Felipe Bastante mandou. Não queria Mac Jones na pick 3 para o Niners, por tudo que eles pagaram e pelas outras opções. Dito isso, eu achava que era bem óbvio, ao meu ver, que ele casaria muito bem com os Patriots. Eu, particularmente, também gosto muito do casamento Mac Jones-Patriots, porque assim, eu acho que se você não viu assim nenhum jogo completo dele e tudo mais, um jogo que eu gosto muito de assistir, pra mim que você vai ver o bom e o ruim do Mac Jones, assiste a final da conferência do ano passado contra a Flórida. Na minha opinião, é um Uhum. jogo muito bom pra você ver o bom e o ruim do Mac Jones. Tem tudo naquele jogo pra mim. Mas assim, durante o dia um que a gente fez a transmissão, eu falei algo que acabou se provando verdade. Se o Mac Jones não saísse ali na 3, nenhum time parecia estar muito apaixonado pelo cara pra subir e buscar ele. E ele acabou sobrando ali pra mim, como você falou, né? Sem subir pra buscar, porque o Belichick falou que tava muito caro pra subir. E conseguiu pegar um cara que, assim, jogava no melhor ataque do país, tinha os melhores recebedores do país e tudo mais, mas era um cara que tinha os seus próprios méritos. Não era esse quarterback horrível que muita gente pintou. Você gostou do Mac Jones pelo jogador em si ou mais pelo preço dele ter saído só na 15? Pra galera que escuta lá o Do Your Job, sabe que o Mac Jones era meu queridinho nesse draft, né? Eu gostava muito dos fits do Mac Jones e do Justin Fields, mas eu tinha preferência pelo Mac Jones. Eu acho que o Mac Jones ele traz a questão do quarterback que trabalha dentro do esquema, né? Porque hoje a gente vê cada vez mais a mídia, os analistas, todo mundo falando, né, do que esse jogador consegue trabalhar fora do script. Esse jogador consegue estender a jogada. Esse jogador consegue produzir depois que a jogada quebrou, né? E a gente esquece de avaliar se o jogador consegue produzir dentro do script, Sim. né? Porque 75% do teu jogo vai ser dentro do script, a não ser que você jogue atrás, sei lá, da OL de Seattle, e aí o Russell Wilson fazendo mágica em 90% das jogadas. Ou da OL dos Bengals, aproveitando o É, jabá que tem vídeo novo no canal falando exatamente sobre isso. mas a gente tem que pensar, né, primeiramente, se a gente consegue, se o QB consegue produzir dentro do script. E o Mac Jones, ele é isso, ele é um QB que vai trabalhar, ele trabalha muito, ele tem muito bem a questão do timing no jogo dele, Sim, ele faz muito bem as leituras, ele sabe identificar as chaves, ele sabe entender a movimentação dos defensores e trabalhar contra isso. Todos os reportes que a gente vê, né, lá do Steve Sarkisian, do Nick Saban, de todos os técnicos falando, é disso que o Mac Jones ele é uma esponja, que ele é um cara que consegue absorver uma quantidade absurda de informação e trabalhar ela no momento do jogo. sim. O Mac Jones é o cara mais atlético do mundo? Não, não é. Qualquer um que vê o tape dele vê que não. Mas agora, o Mac Jones não é essa trave que estão querendo pintar o Mac Jones por ser também. Eu, Ele é um eu, cara que. Oi, não, falei. só pra te interromper, um negócio que, mais uma vez, o jogo da Flórida é bom pra você ver. Ele não é o melhor cara do mundo dentro do pocket, mas ele também, como você falou, ele não é essa trave, ele não é o cara que vai ficar parado. Ele tem momentos em que ele não sente a pressão e tem momentos que ele sente e consegue, nem que seja fazer o check down com a Najee Harris ou se livrar da bola. Por isso que, e o que eu falo, isso pra mim, aí é o achismo do achismo. O cara tá tão acostumado com uma OL que não cede tanta pressão que ele não desenvolveu, ainda não teve esse clique, às vezes, de tempo pra soltar a bola e tudo mais. Mas eu concordo com você, ele não é o cara que você vai falar assim, não, a gente vai ter um playbook que vai ter 15 corridas desenhadas pro Mac Jones.
mas Exatamente. ele consegue se movimentar um pouco e assim, numa Ele situação. consegue sim, ele consegue estender jogadas, né, Sim. afinal de contas a gente tá falando de um cara que correu 4,60 no ele tem um 40 dash melhor que o do Mahomes, tá ligado, e o Mahomes é considerado um QB atlético, né, agora, ele não vai fazer os passes em movimento que o Mahomes faz, ele não vai fazer os passes fora de plataforma, que o Mahomes, que o Justin Fields, que o Trey Lance fazem, né, mas o Mac Jones, ele pra mim, acima de qualquer outro QB da classe, ele produz dentro do script. Ele Sim, é um cara que ele planta no campo, identifica o pré-snap, faz as chamadas que ele tem que fazer, pega a bola e lê a defesa, e ele vai sim. distribuir. A questão dele não ser um cara atlético, ele é um QB. Não atlético é o Tom Brady, não atlético é o Big Ben. Né? Ele não é um QB corredor, ele não é um É, não QB é um dual scrambler, threat quarterback. não é um É dual isso que a gente threat, tá falando, exatamente. né? Né? Mas ele trabalha bem dentro do pocket, ele vai distribuir a bola. E uma coisa que eu acho muito bom é que o Mac Jones ele consegue livrar recebedores, né? Sim, Que é o que a gente chama, né, em inglês de throw them open, né? Ele vai passar, pegar caras que estão marcados e vai passar para eles abertos. sim. Ele vai flutuar essa bola um pouco, ele vai, principalmente em direção ao fundo, né? Porque outra crítica que faz ao Mac Jones é que ele não tem braço. O Mac Jones passou a carreira dele inteira jogando, a carreira inteira, né? Uma temporada e meia aí, jogando num ataque vertical. Ataque de Alabama, ataque vertical. Ele Exatamente. não ter um canhão de um braço para passar 70 jardas é uma coisa, mas nenhum playbook te pede para passar 70. Quem precisa passar 70 jardas? Passar É. 75 jardas? É aquele cara justamente que sai do pocket, dá duas piruetas, come um cara e passa a bola no fundo. É, Entendeu? O cara que joga dentro do script, ele não vai ter essa e necessidade de. até, às vezes, quando. Assim, claro que é legal, por exemplo, ver o que o Zach Wilson fez no Pro D, aquela finta, aquele passe de 50. Gente, é legal, mas numa situação de jogo, o cara vai fazer isso, sei lá, uma vez na temporada, se tiver a chance de fazer isso, né? Exatamente. Eu tenho meus. Foi o que eu falei. O meu problema com o Mac Jones não era tanto assim. Pra mim, ele era o quinto QB dessa classe. E tudo ia depender do que você precisava. Se você queria um cara talvez um pouquinho mais pronto para assumir seu time, valeria mais a pena às vezes você atacar o Mac Jones do que você atacar, por exemplo, o Trey Lance ou o Zach Wilson, que para mim Com são certeza. caras que ainda são um pouco mais cru que o Mac Jones. E é isso que eu falo, essa é a vantagem de você jogar em Alabama. Alabama você vai ser preparado por um cara que ele monta um sistema de jogo mais próximo do profissional possível. Se você vê as entrevistas do Nick Saban falando como ele monta os game plan dele, não é um negócio fácil, gente. É um negócio que de jogo É a jogo complicado. varia. Eu não lembro qual jogo foi agora que ele falou sobre como ele montou o ataque, defesa. Ele falou assim: ó, a gente viu que eles faziam tal coisa e independente do que a defesa apresentava, eles não alteravam isso, isso e aquilo. E a gente foi alterando o jogo inteiro e matando eles de pouquinho. E esse é o tipo Uhum. de coisa que muitas vezes no universitário é ignorada e que essa para mim é a diferença, por exemplo, de por que os defensores de Alabama chegam tão prontos para NFL. Porque os caras já Exatamente. viram muita coisa, já passaram por muita coisa. E falando de defesa, a gente teve uma pergunta aqui, deixa eu ver, do David Aguirre, falando sobre o Stevenson, que foi o running back da quarta rodada. A gente vai chegar lá para falar dele, mas eu também concordo com essa comparação que está sendo feita ao Lagarde Blunt, mas eu ainda acho ele melhor que o Blunt. Assim, prospecto, vamos dizer assim. E assim, a escolha de segunda rodada, né, foi a escolha número 38. A equipe subiu, né, pra 38, trocou com. Me fugiu da cabeça agora. Foi o Cincinnati Bengals. O Cincinnati Bengals fez o trade-up para pegar o Christian Barmore, interior de linha defensiva, né? Porque agora Primeiro sair do draft. ficou proibido falar DL. Ou você fala interior de linha defensiva ou você fala Edge. Você não pode mais falar DL no quando você tá analisando. Mas o Barmore, ele é assim, ele é realmente interior de linha defensiva, defensive tackle, né? E assim, era o único cara assim, de interior de linha que, pra mim, poderia ter saído na primeira rodada. E dependendo da altura, tava tudo bem. E eu gosto muito, sabe? Ainda mais depois que o Gottschall chegou na equipe dos Patriots, porque eu falo. Se a torcida, pra quem nunca viu nada do Gottschall e é torcedor dos Patriots, eu te falo, ele não vai ser o cara que vai gerar pressão no quarterback. Não vai ser o cara que vai forçar 5, 6 sacks por ano. Ele é o cara que vai parar o jogo terrestre. Isso eu te garanto. E aí, o Patriots foi atrás do Barmore, que é um defensive tackle, que, na minha opinião, é o oposto do cara. É o cara que É. vai gerar pressão, é o cara que consegue se movimentar por fora. Ele é muito atlético para um cara do tamanho dele.
E assim, é um cara que eu gosto muito, gosto da escolha. Tem aquelas questões, né, Brandas? Acho que você, acompanhando mais de perto, pode estar falando, que a galera fala que ele era um pouco preguiçoso, né? Parece que ele pedia muito para descansar durante os jogos. Mas eu acho que se tem alguma comissão técnica que pode tirar isso dele, se isso for realmente verdade, é a dos Patriots, né? Ah, eu acho engraçado quando a galera fala isso, que o cara é preguiçoso. Cara, imagina você pesar 160 quilos, você. E assim, eu sempre falo que jogar de DT é a posição que você mais apanha no jogo, tá? Sim. Para quem aí só assiste e não tem experiência com o esporte, eu falo para vocês que. Sim, De- só pra complementar, quem não sabe, o Barandas ele é treinador de futebol americano da equipe do Vasco, né? Isso. E sexta-feira o Pedro tava aqui com a gente, o Pedro Pinto. Aí, só pra galera Belíssimo aqui. coach também. Belíssimo Uma coach. pena a aposentadoria do Pedro, cara. Mas assim, Pedro, só pra completar o que você tava falando, né? Que você é você é realmente treinador, né? Não é só do pitaco. Você realmente passa pelo perrengue do dia a dia, né? e antes lá eu trabalhei nos Estados Unidos por um tempo, né? Fui Sim, coach da Universidade de Georgetown, fui técnico da seleção americana também. É, então, assim, é uma experiência já longa, né, no futebol americano. E muito mais do que guard, do que center, DT é a posição mais física do jogo, sim, tá? Porque pensa o seguinte, quando você joga de guard, quando você joga de center, na maioria das jogadas você vai ter ajuda. Você vai estar junto, vai estar fazendo um double team em alguém. Vão ter dois OLs bloqueando alguém, né? E vamos pensar justamente quem é a posição que vai estar sofrendo esse double team. Você está falando de um cara aí de 160 quilos, né, que está tampando na porrada contra dois caras, tendo que segurar o chão dele, não permitindo que ninguém é, mova ele para trás. Então é uma posição muito física. sim. Então a E é um cara que porcentagem passa muito desapercebido pela torcida, muito né? exatamente, Porque é o cara que sai com um teco por jogo, é o dois trabalho tecos por sujo. jogo. É o trabalho sujo. Ele, Exatamente. ele muitas vezes tem que ocupar dois gaps, ou quando ele não ocupa dois gaps, ele tá tentando trabalhar contra o double team, não deixando ser movido para trás, Sim. enquanto ele tá ocupando dois jogadores para alguém ter um matchup single, Sim, e né? O Siqueira até mandou, é o que mais apanha e aparece pouco porque quase não tem sec. É exatamente isso, Exatamente. cara. O E cara a que joga em porcentagem. 3 e o cara que joga em 3-4, por exemplo, a gente tá falando no 4-3, o DT já é assim, um cara muito É. desvalorizado. O cara que joga em 3-4 de nose tackle mesmo, é que, por Não, exemplo, se a gente pega no Patriots, teve o Wilford, né, que foi um cara que assim, que era muito carismático, mas se você pega alguém que assim, é novo do futebol americano e fala: "Deixa eu ver os números do cara", vai falar: "Esse cara não jogava nada". E seria uma blasfêmia ao futebol uma americano falar blasfêmia, um dos isso. melhores DTs Da história, é, tranquilamente, eu acho. dos últimos 20 anos, com certeza. Sim, Né? E assim, é isso que eu ia falar justamente. São poucas as aberrações, pega percentualmente o número de defensive tackles na liga. Você achar o nose tackle que faz o que o Wilfork fazia, que o Wilfork jogava entre 75% e 80% dos snaps de defesa, sim. isso não é normal, Pra um cara do sacou? tamanho dele, não é. Ainda mais numa defesa como a do Patriots, que é uma defesa muito situacional, sacou? E é aí que eu entro sobre a versatilidade do Barmore, que é um cara que ninguém vai pedir pra ele que ele jogue na mesma posição o tempo inteiro, né? Por isso que eu falo que ele não vai ser um cara titular de imediato. Por quê? Uhum. Porque o Patriots ele trabalha numa base 34, alterna com uma base 43, trabalha com muitos fronts híbridos, às vezes com um, dois DL só presente, né? E com isso você está jogando. Quando estiver jogando na 43, ou 42, né? Porque a gente está cada vez menos vendo pacote base sendo usado, mas você vai ter ele ali trabalhando de 3-tech, né? Trabalhando no ombro de fora do guard, né? Buscando um matchup single. Quando estiver jogando em 34, ele provavelmente vai estar jogando 4i, ou ele vai estar Sim. jogando 4-tech mesmo, jogando de frente E, pro left tackle, pro e, é right um, tackle. e assim, se ele fizer o que a gente viu em Alabama, ele é o cara que vai alinhar ali, por exemplo, entre o guard e o center, e de repente vai puxar pra fora, vai gerar pressão no teco, Fazer que. muito. Ele age muito bem como penetrador do estante, né? O cara que é a Sim, base do estante, trocando de gap para alguém fazer o loop por cima dele e confundir. Porque o Barman ele tem isso. O Barman ele tem um jogo de mãos muito bom. sim. Né? Ele tem dois movimentos que ele faz muito bem, que é o swing move e o hip dip, né? Que ele baixar o quadril muito rápido, ele tira a tua superfície de contato para bloquear, ele passa muito rápido, porque ele tem Exatamente. um equilíbrio, um balanço corporal muito bom. Né? É, É, bom, então, assim, eu acho que ele traz essa versatilidade, sim. né, para jogar ao longo da defesa inteira e trazer pressão. A gente tá falando de um cara que ano passado, em 11 jogos, teve 8 sacks.
Sim, jogando de defensive tackle. e é um cara que cresceu muito. Assim, eu não sou assim tão fã do college football em geral. Não vou falar que eu assisto, não assisto toda semana 4, 5 jogos. Eu geralmente vejo jogo de Texas A&M, porque é o time que eu gosto muito. E eu pego o melhor jogo do dia pra assistir, porque é mais legal, né? Mas assim, Começa a apostar que isso muda. entendeu? Quando você aposta, você começa a ficar alucinado nos jogos. Mas o Barmore é um cara que do meio pro final da temporada de Alabama cresceu muito, sabe? E se tornou um cara muito importante naquela defesa. E assim, a gente não pode esquecer que o cara jogou contra a competição muito forte, entendeu? Um dos melhores jogos dele, pra mim, na minha opinião, por exemplo, foi contra a Notre Dame, que colocou 4 dos 5 jogadores da linha ofensiva do ano passado no draft. Então, assim, Uhum. se o cara conseguiu performar contra esses caras, potencial ele tem, sabe? Sim, É, com certeza. o Guido mandou, espero que o Ken consiga produzir melhor que o ano passado. Eu acho que ele consegue, né? O pessoal da tarde tá prestigiando aqui, boa noite. A galera falou, bom demais, ótima troca, sabe muito. Antes da gente falar do Ronnie Perkins, o Yudi Castro mandou. Coach, você acha que o Patrick Chung e Edelman vão fazer falta esse ano para os Patriots? Acha que conseguimos suprir as lacunas por eles deixadas com a free agency e draft? Olha, apesar de muito fã do Chung, da carreira como um todo, eu não acho que o Chung vai fazer falta. Eu acho que o último ano do Chung, né, 2019, já foi um ano fraco. Uhum, A gente viu o Chung começar a falhar, aquela que a gente fala do jogador quando ele atinge uma certa idade que ele perde uma passada, né, que sim. ele do ponto A ao ponto B vai demorar X passadas que ele demorava mais uma, mais duas. E aí ele começa a perder um pouco da capacidade de marcar. Ele ainda era um cara muito forte dentro do boxe, contra o jogo corrido, mas marcando os tight ends em pessoal, que é algo que o Patriots cobra muito dos seus strong safety, né, eu acho que a gente já estava vendo o Chung falhar demais. E aí a gente entra aí com um pool de Kyle Duggar, de Adrian Phillips, de Jalen Mills, que vão brigar por essa função aí. Acho que o Duggar sai na pole position, é um cara que Uhum. mostrou muito atleticismo, então não acho que o Patrick Chung vai fazer tanta falta. O Edelman acho que sim, né? Talvez a gente não vá falar tanto do Edelman fazer falta, porque o Edelman praticamente não jogou na temporada passada. É, Teve a lesão dele, né? E ele produziu muito bem antes da lesão, mas a gente já passou muito tempo com ele de fora pra gente falar, vai sentir falta. A gente não tem um slot nos mesmos moldes dele. Tem o Gunnar Olszewski, né? Que foi All-Pro como retornador ano passado, mas ele não mostrou essa mesma capacidade ainda jogando sim. como slot receiver. Ele foi muito bem falado no training camp do ano passado, mas ele teve uma lesão no training camp, demorou para começar na temporada e quando ele voltou, ele não voltou produzindo bem. É. Vamos ver como é que a off-season vai ser para ele esse ano. E falando em draft, por exemplo, a gente até antecipar. Receiver, o Patriots só trouxe um, que foi o Trey Nixon de UCF, e assim, não é um cara que é moldado pra jogar de slot. Então, Não, também definitivamente não. não é um jogador que você vai olhar e vai falar, nossa, será? Acho que não. O Guido mandou aqui, ano passado eu fiz uma escolha, fiz um sorteio e caiu fora da Gators. Acompanhei o time. Foi interessante acompanhar um time aleatório do college. Fica a dica. Tive a sorte de ver Kyle Pitts. Se você pega um time aleatório, você não passa nervoso. Acho que pelo menos a vantagem é essa. Eu não torço pra ninguém assim no college, né? Eu Aham. acabo vendo muito jogo de LSU, porque o meu irmão é torcedor de LSU, ele morou lá há muito tempo, Sim. bem perto do campus de LSU. Eu vejo muito jogo de Alabama, porque eu gosto de bom futebol americano, Sim. né? De Alabama passa prime time quase toda semana. E aí uma parada que eu faço não é aleatório, não é sorteio, que nem o Guido falou. Mas lá pra semana 3 eu pego os times que eu tô achando com ataque mais curioso, assim, mais interessante de ver Uhum. jogar. Né? Ano passado foi Coastal Carolina, East Carolina e BYU. Né? E aí eu normalmente acompanho esses times que ali pela semana 2, 3 o ataque já me deixou curioso. Aí eu começo a ver para estudar, né? Porque, Georgia Tech passa longe, né? cara, eu gosto de Georgia. Agora eles saíram. Pra mim, eles perderam a graça agora que eles saíram do Triple Option, cara. Porque eu achava muito maneiro. Assim, não é nada que. Eu não rodo Triple Option, né? Nos times que eu já treinei, não tenho experiência com isso. Mas Uhum. eu sempre procuro também a estudar uns ataques diferentes assim, por uma questão de ter novas ideias, porque você não vai estudar Claro. aquele sistema, mas você traz um ajuste, né? Você Eu, traz alguma coisa parecida que é sempre maneiro de ver algo de diferente, né? quando, Então, quando eu eu, costumava assistir bastante Georgia Tech. quando eu fui jogador, pra galera que não sabe, eu jogava de linha ofensiva. Acho que os meus primeiros 2 anos eu rodei um. Claro, não é nada parecido com o que o Georgia Tech rodava, mas eu rodava muito a gente rodava, né, um triple option que, assim, nossa, galera, linha ofensiva sofre pra rodar isso daí, porque
É cansativo. Mas vamos lá. O Felipe, ele tinha mandado essa pergunta antes, eu vou fazer ela agora para não esquecer. Acho que esse esquema com dois talentos vai beneficiar o Mac Jones. Como torcedor do 49ers, posso falar que o Kendrick Bourne foi uma boa. Não é o melhor WR do mundo, mas é um operário e é ótimo em terceiras descidas e red zone. Red zone que foi um grande problema pro Patriots ano passado, né? Por isso a chegada dos Tyrants, principalmente, né? Principalmente do que veio do Titans, porque assim, precisava solucionar isso, né? E o Lorenzo mandou, boa noite, Lorenzo, seja bem-vindo mais uma vez. Falou assim, quais receivers acham que saem mais fortes na disputa pela posição? O N'Keal Harry fica? Ah, Olha, assim, quem sai na frente, na minha opinião, são os dois caras que chegaram, porque eles são, estão num outro são locks, né? estão num outro patamar do que o Patriots tinha ali, sabe? Mas assim, não é. Aí o Barandas pode discordar de mim. Eu não acho que o corpo de receivers do Patriots está tão bom assim para o N'Keal Harry, tipo, ser carta fora do baralho. Não, eu concordo plenamente, cara. Eu acho que foi o que você falou, foi perfeito. Os dois caras novos são locks. Menor chance desses caras não fazerem o elenco. Nelson Aguilar e Kendrick Bourne são os dois jogadores, são os dois titulares do Patriots hoje, né? Com o Kendrick Bourne ali brigando com o Jacoby Myers por espaço, Sim, né? Mas assim, os três são locks no elenco. Nenhum deles vai estar fora. Né? Depois disso, começa a ficar meio confuso de quem realmente vai jogar. Eu acho que a gente ainda vai ver algum nome sendo trazido nessa última leva da Free Agents. exato. Né? Didi Westbrook tá aí disponível. Não, tá, ele foi pro Chiefs. Alguém falou que ele foi pro Chiefs Não, hoje. eu acho que, se eu não estiver enganado, eu acho que ele não assinou ainda, mas parece que estavam tentando convencer ele a ir pro Chiefs, mas eu acho que ele ainda não assinou, não. Mas tem uma galera, o Alshon Jeffrey ainda tá na frente. Você pode trazer um nome de experiência, um cara pra ser possession, Sim, assim. Né? Então, assim, tem nomes disponíveis. Eu acho que a gente vai ver alguém, nem que seja pra vir brigar pra ser um corpo no training camp, né? Alguém pra brigar por vaga ali. Então, eu acho que aqui o Harry tem chance sim de ficar no elenco, uma chance sim, grande, inclusive. Né? Ele vem sendo uma decepção, ele não produziu o que se esperava dele, sim, né? Mas ele também traz uma característica que nenhum outro recebedor do elenco tem. Né? E hoje a exato, gente não vai ver mais uma necessidade, uma cobrança em cima do N'Keal Harry dele ser o wide receiver 1 do Patriots. exato. Né? Porque agora ele cai pra 3. 4, de repente, né? Falar, ele vai ser um cara que vai brigar pra ser titular. Entendeu? Quando, É, quando eu falo carta fora do baralho, eu não acho que de repente chegou esse pessoal, ou se chegar mais um receiver, os caras vão falar, a gente não precisa mais dele, então tchau. Entendeu? Eu não longe acho que de vai mim, ser isso. longe de mim chegar aqui e querer ser um defensor de N'Keal Harry, porque passamos da fase de N'Keal Harry merece algum Sim. tipo de Ó, defesa. só pra confirmar, Né? o Edu Lins falou assim, ó, não assinou os jogadores do KC que estão tentando trazer o Westbrook. O Westbrook, entendi. É um nome que eu gostaria de ver no Patriots, cara. Acho Gostaria que quase bastante. qualquer time ia gostar de um cara do perfil dele, né? Bom, gente, ó, eu vi, ó, Siqueira, eu vou guardar essa sua pergunta pra falar sobre o coaching Waze linha ofensiva pra daqui a pouco, porque a gente só falou de duas escolhas até agora do Patriots, mas eu gosto de trazer principalmente a galera do FABR, porque eu me identifico muito e a gente conversa bastante. Mas assim, na terceira rodada, foi uma escolha compensatória de terceira, né, a escolha número 96. O Patriots trouxe o Ronnie Perkins, né, edge rusher de Oklahoma. Mais uma vez está proibido falar defensive end, edge rusher ou nada. E assim, eu particularmente não tinha ele alto como muita gente tinha. Mas eu acho que na altura que ele saiu foi mais uma boa escolha dos Patriots. Meu problema com ele, eu acho que assim, ele é um cara muito rápido, muito físico, assim, ele não desiste de jogada, que eu acho que é uma parada que é do Patriots, sabe? Que é aquilo, a OL são os trabalhadores, sabe? Ninguém ali é melhor que ninguém, então todo mundo dá o sangue. E é um negócio que é invejável, sabe? Todo mundo ali briga e em algum momento o sec sai. Mas assim, é um cara que pra mim, pra ele se ter espaço na NFL, ele precisa mais do atleticismo dele. O jogo pra mim, por exemplo, o uso de mãos dele é muito precário. Assim, se você olha muito o tape dele, é um cara que ele vai ganhar muito pela velocidade. Uma vez ou outra ele consegue ali fazer tirar o adversário com as mãos ou abaixando um pouco mais o quadril. Mas no geral eu vejo ele como um cara que, se ele for brecado na velocidade, por exemplo, ele já perde muito do jogo dele. Então, eu discordo um pouco das mãos. Eu, inclusive, no meu repórter dele aqui, que inclusive eu abri aqui agora, a primeira coisa que eu boto é excelente jogo de mãos. Né? Eu acho que a impressão que Faz dá parte, faz parte.
Eu acho que o Ronnie Perkins, ele passa a impressão de ele sempre tem um plano do que ele vai fazer no pass rush, Uhum. sabe? E ele entende muito bem o arsenal de técnica do adversário, para saber counterar isso, para saber se opor, né? E eu acho que ele tem dois movimentos que são preferidos dele, que um é o shoulder dip, de baixar muito bem o ombro, diferente Sim. do que a gente estava falando do Barmore, que é o hip dip, né? Que ele baixa o quadril, ele só você vê ele desnivelar. Uhum. O Já o Perkins ele dobra, né? Ele muda a base dele e ele faz muito bem o bull rush, né? Sim. Ele apesar de não ser um cara pesado, e para mim aí fica a grande crítica a ele, né? Eu acho que ele é um cara leve. Ele não ele tem frame para botar peso, mas ele não tem frame para botar muito peso ainda. Mas ele sabe fazer muito bem o bull rush, né? Pra mim o problema é que se ele botar muito peso, ele perde a principal característica Ele dele. perde a E aí explosão, exatamente. é você tentar, sei lá, tomar sopa com um garfo, sabe? Não é uma boa expressão, mas não adianta nada falar assim, não, o Ronnie Perkins ele tem que ganhar peso. Aí ele ganha peso e perde muita velocidade. Aí Né? não faz Ele muito hoje é sentido 6 pra mim. Ele é 6'4", 250, né? O Sim. Marcelo reclama lá no Job quando eu falo em pé e libra, mas é porque é assim que listam os caras, então eu já me acostumei, eu não sei Sim. fazer a conversão. Quem quiser procura no Google aí. Mas ele é 6'4", 250, né? Eu acho que ele tem frame para botar mais ali 15 libras tranquilamente, jogando em Sim. 265. O ideal para a posição seria jogar com 270, 275, e aí eu acho que ele perderia a explosão. Já eu acho que é pesado. Era o ideal de peso, mas eu acho que ele ficaria pesado demais. Sim. Mas voltando sobre a técnica, né, ele faz muito bem o bull rush porque ele, por ser muito explosivo, ele consegue, e é uma técnica difícil de utilizar, ele faz muito bem o speed to power, né, Sim. de acelerar e vender o fundo, mas botar a mão no adversário e transformar essa velocidade em força. É uma técnica muito difícil que ele exerce muito bem. Ele tem um motor muito forte, ele não para de bater perna, ele tá trabalhando a perna o tempo inteiro, e ele countera muito bem esse bull rush com o bull jerk, de estar empurrando o cara e trazer ele de volta, né, o push and pull, e ganhar por fora. Ele faz isso muito, muito bem. Eu Sim. acho ele, a maior crítica que eu vejo ele fora o peso, que eu vejo muita gente criticar, né, e que eu entendo, na época, quando eu fiz esse meu Scout Report, eu não tinha visto tanto tape dele quanto eu gostaria. Hoje eu já vi. Mas eu vi muita gente criticando ele, dele ser quente-frio, né? Dele, umas jogadas ele jogar pra caralho, ele dar vida, ele correr atrás, e outras ele morrer em campo. Uhum. Eu entendo porque realmente tem umas jogadas que ele morre, que ele não tá ali, né? Hum, assim, quando eu falo não tá ali, ele tá dentro de campo, né? Sim, Mas ele mas não ele tá não dando tá a dando vida. o máximo do esforço dele. Mas eu também não acho que é algo que ocorreu tanto quanto as pessoas tendem a falar, né? Quanto as pessoas falam, né? Uhum. Nisso eu discordo. Acima de tudo, para mim, ele é um cara que ele tá sempre muito atento à bola, né? Então, quando ele tá jogando o gap dele e você vê de repente o QB correndo pelo meio ou o ball carrier ele redireciona, ele é um cara que continua mantendo os olhos na bola e É, refaz o caminho dele. isso foi o que eu falei, essa é uma das coisas que eu gosto dele. Ele não é o cara de, por exemplo, a corrida tá indo pro lado oposto dele, então ele desiste da jogada e fala, já não é mais minha responsabilidade. Ele é um cara que ele persegue a bola, ele persegue, por exemplo, se aquilo que eu falei, se ele ficar preso, por mais que às vezes o OL consiga grampear ele, é um cara que ele vai continuar empurrando, ele vai continuar tentando achar formas de gerar pressão. Isso eu acho ótimo no jogo dele e é uma coisa que... Voltando naquela parada que a gente tava falando, desculpa Não, te imagina, cortar. imagina. Mas voltando àquele ponto que a gente estava falando de ninguém ser starter imediato, ele não entra numa de ele vai. Ah, mas ele em situações de terceiro e pouco, situações óbvias de corrida, ele vai tomar prejuízo. Não vai, porque ele não vai estar em campo nessas situações, Uhum. né? Hoje o Pages tem 3 níveis de profundidade em pass rushers, né? Ele vai estar ali no segundo, ele vai estar no terceiro, brigando para estar no segundo, né? Brigando ali com Sim. o Chase Winovich, com o Josh Sheiko, enfim. Eu Ele vai até estar em acho que ele, situações eu até para ir acho que atrás da ele, bola. eu acho que ele vai até ter menos espaço que o Barmore, por exemplo, até porque a função dele já tem caras no Patriots que fazem que já conhecem o sistema, Uhum, já vão se exatamente. encaixar. O Kyle Van Noy tá de volta, então é um cara que deve, O Caio Van Noy e o Matt Judon vão ser os titulares já de rush. exatamente, entendeu? Aí depois você tem Chase Winovich e Josh Uche, que mandaram muito bem ano passado, sendo as primeiras opções. Né? Exato. E aí você ainda tem o Anthony Jennings de Alabama, que a gente draftou no ano passado, Uhum. e o Ronnie Perkins. O Ronnie Perkins traz uma explosividade muito grande e eu acho que ele vai mandar muito bem nessas situações, né, de situações claras de passe, quando o adversário está jogando vindo de trás, né, já está muito atrás no placar, ele tem que passar a bola. E Sim. aí você começa a botar ele numa situação onde ele vai ter sucesso, vai poder desenvolver o jogo dele.
né? Eu gostei do valor da pique, eu acho que é um cara que vai poder contribuir de imediato. Ninguém vai precisar ser starter, porque todo mundo sabe que o Patriots gosta de rodar muito a defesa, não só trocar os jogadores de Sim. posição, mas trocar os caras. E o Patriots está profundo esse ano. Então a gente vai ver muita rotação e eu acho que a gente vai ver o Ronnie Perkins colaborar. Não É, vai ser um. O Perkins é um cara que pode ganhar, assim, por exemplo, a velocidade dele pode ser algo mais usado em special teams, por exemplo, Também, com em outras certeza. situações, mas como você falou, né, desses caras, assim, eu falei, eu acho que o Barmore, ele tem mais chance de ser titular, porque Sem a menor dúvida. pra mim, ele é muito melhor que, assim, não, foi como eu falei mais uma vez, eu gosto de quase todo mundo dessa classe do Patriots, mas o Barmore, pra mim, foi, assim, um encaixe perfeito É. pra fazer o que precisava. Não, ele Mas é um impacto imediato, ele é um jogador que chega pronto. exatamente, por isso que eu até falo que talvez ele consiga se desempenhar mais nele, né? Nas É, funções. O Edu mandou que eu concordo. acho fraco nele são as corridas pelo meio, pelas laterais ele é um monstro. É, então, por ele ser um edge, ele vai atacar mais pra fora, na maior parte dos Exatamente. snaps. É, atacar por dentro é algo que, assim, É pra porque um... o Oklahoma botou ele nessa situação às Sim, vezes, né? Em situações de terceira e longa, situações de passe, botar ele de inside rusher, botar ele ali no 3 tech, jogando por fora do é. guard. A gente viu o Oklahoma fazer isso algumas vezes, realmente não foi o forte. Mas olha a profundidade do Patriots, a gente não vai ver isso acontecendo na defesa do E Patriots. Ele mais vai uma... estar E entra naquilo que você jogando falou pela do... força dele. E entra naquilo que você falou. Aí o peso dele, por exemplo, ele fica um pouco mais exposto. Porque se ele vai Sim, tentar gerar pressão pelo meio, aí ele vai encarar um cara mais pesado e um cara que, teoricamente, o cara tá meio que atacando por dentro. Pro cara que, por exemplo, o ombro bom, vamos dizer assim, o right guard, que é a mão boa, o cara vai conseguir encaixar melhor a mão nele, vai conseguir usar o peso dele melhor exatamente. contra o cara. Claro que se o cara for muito rápido ou tiver uma técnica muito apurada, ele vai passar. Mas se um cara de. Quanto você falou? Tem 250, né? 250. Se um cara de 320 libras botar a mão nele, esquece, entendeu? É massa empurra massa, gente. Exatamente. É, Não o seu, tem, não tem o- segredo. é só lembrar que o primeiro trabalho nunca é botar o adversário para trás, é você não ser posto para trás, né? Exatamente. Bom, E ele vai ter dificuldade com isso até no Edge, cara. Ele vai pegar sim. tackles muito maiores na NFL, né? Mas foi o que eu falei. Eu acho que ele vai estar jogando de acordo com as forças dele, vai ser posto em situações. Não tem necessidade, ele não chega para ser um titular, ele chega para contribuir. E é E, assim que a gente vê jogador ter sucesso no e, é, primeiro ano. e é aquilo, gente. Esse ano, teoricamente, as coisas voltam ao normal. Então a gente vai ter os 3 jogos da pré-temporada onde ele vai rodar mais, onde ele vai entender um pouco mais de velocidade. O Edu mandou, ele teve 30 jogos e 30 tackles for loss, se não me engano. Tackle for loss é uma estatística um pouco complicada para mensurar se o cara chega muito no backfield ou não, porque isso depende muito de situação, mas 30 É, tackles for loss em 30 jogos é é um coisa pra número bom. É caralho, coisa né? sim. É, Mas realmente foi o que você falou. Muitas vezes o cara chega no backfield e não aparece na estatística porque ele sim, redirecionou a corrida. exato. Ele, inclusive, faz muito bem isso. Por mais que ele não tenha peso para setar o edge, ele é um cara que com esse shoulder deep, ele consegue dobrar a esquina rápido e fazer o running back bater para dentro. Isso é uma Sim. estatística que não aparece. Bom, dando sequência aqui, gente, na quarta rodada, escolha número 120, agora a gente volta para aquela pergunta que veio antes sobre a situação de running back, que é o Ramondre Stevenson. A gente teve Alabama, primeira e segunda rodada, e a gente teve terceira e quarta rodada, Oklahoma. O Patriots fez as duplinhas. Mas assim, o Ramondre Stevenson, pelo que eu vi a galera, não lembro agora, desculpa, chat, quem mandou perguntando se ele era parecido com o Do Blunt. Blount. Eu acho parecido em partes, mas assim, eu acho ele muito melhor. Porque assim, é um cara que pra mim, a forma como ele identifica pra fazer os cortes dele é boa. Assim como o Blunt não é um cara que tem uma aceleração final das melhores. Mas assim, pra mim a principal diferença é que ele é muito mais explosivo ali naquelas primeiras 5, 10 jardas onde ele vai disparar. E, e, Né? e ele não é só velocidade. É o que eu falo. Essa explosão dele, ela vem junto com um cara que. O pessoal até. O Edu mandou aqui, Blount dos pés leves. Assim, é um cara que eu vejo uma facilidade muito grande pra fazer esses cortes e fazer os linebackers errarem os tackles, que às vezes o running back é tão rápido que ele não consegue desenvolver isso da forma que o Rondell Stevenson faz. Eu concordo com a comparação ao Blunt e eu concordo com você que tem diferenças. Né? Tem muita coisa ali pra gente olhar e lembrar. E quando a gente para olhar o tape, a gente acha coisas diferentes. Né? O que eles lembram? São dois running backs grandes, são running backs pesados, são running backs que são mais rápidos do que o físico deles parece que eles são. Você olha para os dois, eles não parecem serem caras rápidos. Parece cara que Né? E você vai eles usar são. em pacote pesado, o iForm da vida e. Exatamente. E, assim, é o melhor uso para eles, diga-se de passagem.
mas eles conseguem produzir de outras formas. Agora, Sim. a diferença pra mim tá na ordem do jogo, né? Eu tô vendo muita gente falar isso de Blunt dos pés leves, mas o Blunt era um cara com pés levíssimos. O Blunt Não, é eu um não cara que acho. Eu ia falar, eu acho que não foi nem tão de piada. Eu acho que a galera falou sério aqui do Blunt. Não, então, é que falaram que ele é o Blunt com os pés leves, né? Só que o Blunt, pra mim, o Blunt também era o cara. O Blunt retornou kickoff pro Patriots. E o Blunt teve em um jogo 2 retornos pra mais 60 jardas, cara. Sabe, tipo, isso foi em 2014, eu acho. Eu acho que foi 14. É, e, e assim, aí falaram agora também aqui que ele lembra o Corey Dillon. Eu não acho que ele lembra o Corey Dillon, eu acho que aí difere um pouco. Tipo, mas a diferença ali do Blunt pro Blunt pra mim é a ordem, né? O Blunt era um Sim, cara que eu não achava ele com leituras tão boas e paciência para atacar o gap, exato. né? Como o Stevenson. O Ramondre Stevenson foi exatamente o que você falou. Ele tem uma paciência de ler, deixar os bloqueios se desenvolverem na frente dele e ser rápido para atacar o gap quando ele desenvolve, que é muito Exato. boa. O Blunt, ele tinha a mesma paciência, mas ele não tinha a explosividade, É. a explosão rápida para conseguir atacar o É, gap quando ele se desenvolvia. O ele é um Blunt, ele cara ia bem que. quando ele Ia falar. podia descer a ladeira, Isso ia falar, ele era um né? cara às vezes que conseguia produzir mais, baixando a cabeça e fazendo E, truck nos caras, entendeu? E assim, não tem nada de errado com isso, viu, galera? Se o cara consegue fazer isso, muito que bem. né, Mas se o cara consegue evitar o contato e produzir um pouco mais, e agradecer aqui, foi o Blunt, o Blunt foi líder em touchdowns da sim, NFL, assim, né? o, Baixando a o, cabeça e entrando na zone. o Davi que mandou Agora, a pergunta pra gente antes. Obrigado, Davi, eu tinha esquecido, mas assim, a é, diferença para mim fica no segundo nível. sim, Porque o Ramondre Stevenson, apesar dele ser muito explosivo no início, falta aquela terceira marcha no open field. falta, falta. Falta aquela, tipo assim, de beleza, eu ganhei 15 jardas, agora eu vou passar a terceira marcha, você não vai me pegar. O Esse é o Blunt, problema, esse é o meu problema com ele. Ele é um cara o que, Blunt era o oposto, né? O se Blunt ele, era o cara que chegava no open field e o Blunt botava uma aceleração que, brother, não parecia um maluco. O Blunt pulava todo mundo, o Blunt começava a correr que nem um a grande coisa do Blunt era big play, né? Ele era 880. Ou ele sim, martelava e ganhava 2 jardas, ou então você deixava ele passar é, 10 jardas, 15 jardas e aí ele explodia. se vocês querem O Stevenson é o contrário. uma diferença no campo, assim, se os dois receberem uma bola na linha de 10 do campo de defesa, e os bloqueios encaixar, o Blount você fala, talvez saia TD. O Stevenson você não vai ter tanta fé de que vai É. sair. Ele Porque, me lembra bastante, cara, um jogador que o Patriots teve também ali entre 2012 e 2014, que era o Stevan Ridley. O sim, Stevan Ridley era isso, ele era muito, ele tinha muita explosão para atacar os gaps iniciais e ele não tinha essa última marcha para fazer você comer poeira. Eu gostei muito dessa pick do Stevenson, não, eu também. porque ele é um cara que ele protege muito bem o passe, ele é muito bom no pass protection, é algo que vai ser cobrado dele. E ele é um cara que ele não vai, você nunca vai confundir ele com o James White, mas ele vai Nunca. pegar, vai receber passes e vai conseguir machucar a O defesa. pessoal mandou aqui, falando assim, ele também recebe passe. Eu não acho que, assim, é a opinião do que eu vi do tape dele, não vou falar que eu vi muito do tape dele. Ele é um cara que ele recebe algumas bolinhas ali, mas não é o cara como, por exemplo, o Sonny Michel, que você vai falar assim, alinha lá no slot pra Não, o uma Sonny Michel não, o situação, James White. entendeu? O James White, perdão. Sem menor dúvida. Mas assim, é um cara pra, Ele não é um running back recebedor, sim, mas pro ele check recebe bolas. down, tudo, pra situação de screen, ele vai receber a bolinha e vai fazer um negócio. Mas galera, pra quem joga fantasy, eu já aviso, não escolhe ele. Não Mas escolhe isso não. nenhum running back do Eu Patriots. ia falar, não Nenhum. escolhe nenhum running back do Patriots. Porque sabe o que vai acontecer? Vai chegar a semana 2, ele vai ter 27 carregados, vai fazer 30 pontos. Aí você vai falar, nossa, vou apostar nesse menino. Aí na outra semana ele não fica nem no banco. Então, como. Não, e é uma questão também, cara, que o Patriots tem uma tendência muito forte a não botar os running backs em campo no primeiro ano. Você pega o Sonny Michel, o Sonny Michel não, o Sonny Michel foi starter de primeira. Sim. Mas você pega aí o Harris, você pega o White, você pega o Stevan Ridley antes disso, você pega o Shane Vereen antes disso. São caras que não jogaram no seu primeiro ano e depois vieram muito bem produzindo no segundo. Se você mandar muito bem, você consegue algumas oportunidades. Eu acho que o Ramondre Stevenson pode pegar essas oportunidades, mas não esperem que ele seja o bel cow do time no primeiro ano, Sim. né? Apesar de eu achar que se ele mandar muito bem no training camp, ele pode acabar forçando o Sonny Michel para fora do roster. Eu não acho que vai acontecer. Eu acho Eu que o Sonny também Michel acho que não. fica. Eu acho que o É, Michel fica, eu se acho que ele for- vai produzir. Ele e o Harris vão ser a dupla ali, 1, 2 do Patriots.
né? Não sei que ordem, acho que o Harris acaba sendo o número 1, Damien Sim. Harris, né? Mas eu acho que é possível que o Ramondre Stevenson mande bem e chute o Michel para fora, mas É, não acho que acontece. até porque, de certa forma, é uma tendência, né? O Patriots não é um time que geralmente mantém ali os running backs por tanto tempo assim, né? É O, um contrato. é, o Guido mandou, só eu acho que o Naquil tem mãos firmes, tem gente me criticando por conta disso, mas eu Eu discordo. concordo com você, Guido. Porra, E o Edu, concordo. e o Edu, Ele tem vários defeitos, mas esse não é um deles. e o Edu mandou na sequência. O problema do Naquil é que ele não cria muita separação. É Outra verdade, esse é o afirmação do problema. chat. Bom, Esse é o problema. na quinta rodada, outra escolha compensatória, né, escolha 177, foi o Cameron McGrone, linebacker de Michigan, né? Que assim, é um cara que ele me intriga um pouco, porque eu entendo ele ter ido pro draft, mas ao mesmo tempo eu não entendo. Ele é um cara que, pra mim, se ele tivesse ficado mais um ano em Michigan, ele era um linebacker que a gente poderia estar falando em dia 1 ano que vem. Sim, se ele continuasse crescendo o que a gente esperava dele. Por quê? Porque ele só teve 16 jogos na sua carreira universitária. é, e, e assim, você tem pouco tape, vamos dizer. A verdade é essa. Os caras olham tape, os caras olham tape, os caras olham tape. E ele não era um cara tão fora da curva assim no que ele apresentou em campo para poder virar e falar, eu não preciso de mais, eu não preciso de mais vídeo, eu tô provado aqui, então eu consigo jogar. Mas assim, como jogador, é outro cara que eu falo, você vê o tape dele e você fala, combina com o New England. Porque é um cara muito bom para gerar pressão em blitz, é um cara que tem uma leitura de jogo que não é das melhores, mas assim, em situação de jogo terrestre, ele identifica bem o que tá acontecendo. Contra o passe nem tanto. Contra o passe eu acho que talvez seja a questão onde ele mais vai sofrer. Porque ele não identifica muito bem. Mas contra o jogo terrestre, é um cara que gera muita pressão pelo meio para ser usado em blitz. E a gente sabe que assim, o Patriots vai mandar 4 ou 5 caras para pressão, vai. Quem são esses caras? Esquece, você não vai saber nunca quem é. E ele é um cara pra mim que pode ser muito bem usado nessas situações. Eu concordo, cara. Eu vou te falar que essa é uma das minhas picks preferidas do draft, cara. Uhum. Eu acho que o Cameron Brown é um jogador muito dinâmico, um jogador muito explosivo, né, que cai muito devido à lesão, né, do joelho que ele Sim. teve. O Belichick já falou que não espera que ele jogue esse ano. Esse vai ser um ano de recondicionamento físico e Um aprendizado red para ele. shirt pra ele, né, É, no profissional. Red Shirt profissional, exatamente. Né? É um cara que nesse tempo ele não só vai curar a lesão, mas ele vai crescer, ele vai ganhar peso. E você falou mais cedo, né, que o Patriots teve Alabama, primeiro e segundo round, Oklahoma, terceiro e quarto, e o Patriots vai para o seu terceiro ano seguido de linebacker de Michigan. Né? A É, gente teve Chase deixa eu Winovich, ver. Josh Shea e Cameron Brown agora. É, É, o Don Brown. O Guido mandou essa escolha, é a típica escolha do Bill Belichick de Michigan, só pra não passar batido. Se prepare que isso vai acabar. O Don Brown, coordenador defensivo, saiu de Michigan, foi para Arizona. Vamos ver se agora o Patriots começa a draftar linebacker de Arizona, né, que era o coach de linebackers lá de Michigan. Mas, cara, o McGrone é um jogador muito explosivo, cara. Sim. Ele é muito bom blitando, como você falou. Ele blita muito bem por dentro, ele blita bem por fora. Eu acho ele físico contra o jogo corrido. Ele vai ganhar peso ainda, o que vai tirar um pouco das falhas que ele teve contra guardas que subiam nele. Eu concordo com você que o ponto mais fraco dele é a marcação de passe. Eu não acho que ele não compromete, mas ele não é um bom jogador, não é o cara que você vai confiar dele marcar um tight end pessoal direto ou Sim. marcar um slot. É, ele tem um atleticismo para isso, né? O engraçado é que não é uma questão física, né? Que é como se fosse um linebacker pesado que não vai conseguir, mas ele É, é, não mostrou essa skill É o ainda, que eu falo, um né? ano a mais em Michigan, talvez ele pudesse desenvolver isso um pouco mais Uhum. e criar mais valor. O Yuri Oliveira mandou, teve gente que ficou hypadaço com o McGrone. Ele é o que eu falo, é o tipo de jogador que o report dele sempre vai estar assim: se ficar saudável, tem um grande potencial. E é verdade, entendeu? Se ele conseguir ficar saudável Eu e. acho que, inclusive, o ponto que você levantou aí dele, por que que ele veio pro draft, né? Eu acho que era justamente porque ele não ia conseguir jogar essa temporada, Uhum, né? E aí ele ia ver o estoque dele cair ainda mais, né? é, Então, melhor vir logo, caiu num lugar que ele vai ter a oportunidade de se desenvolver. sim, É, e aí eu tinha deixado por último falar isso dele, que eu acho que é para mim o melhor ponto dele, eu acho que ele reconhece jogada muito rápida. sim, Se ele conseguir fazer o clique
de marcar passe, ele é um cara que tem atleticismo para sair ali com 3 picks, sei lá, 4 picks na temporada, Sim, né. Mas hoje o que concordo. ele faz com isso, ele reconhece rápido, ele é muito atlético, muito rápido, bate muito forte. Ele é um míssil teleguiado, cara. Você vê umas jogadas, assim, que o running back redireciona, ele mantém a integridade de gap dele, quando o running back redireciona, ele redireciona junto, e ele pega o cara lá fora. Cara, tem uma jogada dele, eu não vou lembrar contra quem, acho que foi o Wisconsin, na goal line, cara, que é Foi o ridículo. Wisconsin, foi o Wisconsin. Eu O sei de qual situação você tá falando. meu amigo, que aquilo ali foi sacanagem, ele deitou o amigo na porrada. Tipo, ele entra no meio de todos os bloqueios, né, era um power, tinham 2 pull vindo por fora, ele entra. Cara, eu acho que essa capacidade dele é incrível. Uhum. Se ele consegue botar o peso que ele precisa botar e manter essa explosão, né, porque reconhecimento de jogada ninguém perde, ele pode ser. Foi o que eu falei, essa defesa do Patriots roda muitas posições, tem muita gente que joga muita coisa, né? Você ter jogadores diferentes para fazer a mesma função assim é tudo que o Belichick quer. Essa defesa, eu acho que ela vai ser uma puta de uma defesa, talvez assustadora esse ano, né? Mas aí tu bota mais um cara como esse encaixando, E é eu acho que aquilo, né? dá caldo, hein? Se esse ano ela já é perigosa, imagina no que vem, quando esses caras já É, vão. Por isso que eu falo. Eu, como torcedor de exatamente. Miami, fiquei muito preocupado com esse draft do Patriots, porque o Lorenzo mandou melhor fazer seu dinheiro logo de uma vez do que voltar para a universidade e descobrir que não tem condições. É por isso que eu falo, eu consigo entender, porque ele pensou, mano, se eu voltar no que vem e tiver uma outra lesão, ninguém vai querer me escolher, Acabou, acabou. entendeu? Mas ao mesmo tempo eu falo, sabe, volta e joga mais um ano pra você ganhar mais valor na sua escolha. Mas. E o Guido falou assim: gostei muito das escolhas, mas na minha humilde opinião, a melhor aquisição foi a saída do Cassério. Também acho. Acho que. Eu acho. Se bem que é Eu, aquilo, né? Agora que ele saiu e o draft foi bom, vai todo mundo elogiar o Bill Belichick de novo. então, Mas. eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que a política do draft do Patriots mudou como um todo, né? Você vê que tudo foi feito diferente. Sim, Foi reportado isso, que o Belichick está dando mais espaço para outras pessoas, está ouvindo mais. Eu acho que a gente botar a culpa toda no Caserio, porque o Caserio saiu e o Patriots fez um draft bom, é muito pesado, porque o Patriots também fez drafts bons com o Caserio lá. É a mesma sim. coisa que virasse, tipo assim, cara, Ele tu bebe começou mal água. em Houston, começou péssimo em Houston, É, mas. assim, mas também você começar em Houston e você não ter pique no primeiro e no segundo dia, o teu QB tá enchendo o saco pra sair. Aí ele ainda, além disso, ele ainda me aparece com 1 milhão de casos aí de assédio sexual. É uma situação complicada, né? Sim. Mas eu acho que você dizer que o Caserio era culpa do Patriots ter feito uma. Eu não tô defendendo o Caserio, eu tô só falando que, tipo, é uma, é um, é Não é uma só matemática culpa muito dele, né? simples. Não É a mesma é. coisa que eu virar assim, qual é, Matheus? Tu bebe água? Eu bebo água. Teve Covid? Não. Porra, então água previne Covid. Esse argumento Entendeu? é ótimo pra tanta coisa da Covid. Cara, tipo, não adianta a gente querer basear, pegar uma coisa. Muitas coisas mudaram e o Sim. draft foi bom. E a gente falar, tipo assim, escolher, circular uma coisa que mudou e falar, era culpa disso. Exato, Entendeu? total. Mas É, assim, só pra gente continuar, porque a gente já passou da hora que a gente geralmente faz. Mas, gente, é isso. O pessoal mandou aqui no chat falando que você entende muito, que o papo tá bom. E é isso, gente. Por isso que a gente até antes de gravar eu falei, ó, é coisa de 1 hora e 15. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que eu tô à disposição. Então, enquanto vocês forem mandando pergunta, mandando coisa, a gente vai continuar fazendo. Eu até tava pensando em hoje, que eu soltei no final de semana, que depois da entrevista eu tava pensando em fazer continuar aqui jogando um pouquinho de Madden com vocês, mas aí depois a gente vê isso porque tá uma aula aqui, como o próprio Mota mandou. É, na sexta rodada, a equipe teve duas escolhas, né, a 188 e a 197, que foram o Joshua Bledsoe, safety de Missouri, e o William Sherman, offensive tackle de Colorado. Eu não vou mentir que eu fazia a menor ideia de quem era o Joshua Bledsoe, porque eu não sabia. Eu vi um pouco do tape dele depois que ele foi draftado, até revi um pouco hoje, porque a gente ia, obviamente, falar de. O Siqueira até mandou. Até quem odeia esse Patriots dos últimos 20 anos tá gostando. Parabéns. É isso, galera. Eu quero que o chat goste do papo. Mas assim, ó, o Joshua Bledsoe, o máximo que eu posso falar dele, que eu consigo entender a pique, é o seguinte: é um cara atlético, é um cara versátil, que pode jogar de safety, pode jogar de nickel corner e pode jogar dentro do box. E é o típico jogador que você vai ver sair no dia 3. Porque ele faz tudo e você não sabe se ele vai ser bom em nada.
Então, Exatamente. se você quiser falar alguma coisa dele, o microfone é seu, porque o máximo de informação que eu tenho desse cara é isso. Né, eu vou mais longe do que você foi. Você falou que não viu nada dele antes do draft. Eu não vi nada de nenhuma das próximas 3 picks, né. Eu vi assim, agora eu já vi bastante, né, depois do draft, porque você tá cobrindo a NFL, você tem que ver um monte de coisa. Eu tenho que ver Sim. só os caras do Patriots. Só agradecer a Sofia, que agora tá seguindo o canal. Obrigado. Pode ir. Então assim, eu não vi é o que a gente fala, até o Ken McGrone, o Patriots pegou jogadores. Dali pra frente a gente pegou projetos, Sim, que é o normal né, do processo do que é o draft. normal. Você pegar um cara no 5º round que é um jogador como é o McGrone já é uma raridade, o Patriots pegou ele no 5º round porque ele é um cara que tá bichado, Sim. né, senão a gente teria pego outro projeto ali, né. E aí o ponto qual é? Foi exatamente o que você falou, o Bledsoe é aquele cara que o americano chama de Jack of all trades, né, é o cara que faz de tudo, né, e aí eles têm até o ditadinho que é Jack of all trades, but master of none. Ele faz de tudo um pouco, mas ele não é pique em nada, né. Eu tenho uns amigos que a gente fala muito de futebol americano e toda vez que me perguntam de um cara e eu falo, ele é bom fazendo isso, ele pode fazer aquilo, os caras falam, então ele não é bom em nada, né? Já entendi. Esse é um caso, assim, ele pode ser um bom safety? Pode. Ele pode ser um bom nickel corner? Pode virar um bom nickel corner. Pode ser É, um bom cara dentro do box? Pode, mas... o que que ele é hoje? Ele hoje é um safety que joga perto do box, ele não é grande, pesado, forte pra caralho, mas ele é um cara que é físico, ele joga com Sim, velocidade ali dentro, ele trabalha bem em marcação pessoal, seja contra os slot, contra o tight end, no terço inicial do campo, tá? Ele não vai conseguir. Ele não tem a velocidade para manter com esses caras até muito fundo, pelo menos exato. ele não demonstra isso no Sim. tape, ele foi queimado algumas Eu falo, vezes. se você pegar o highlight dele, você vai ver acho que uma ou duas jogadas dele marcando o Devonta Smith, que ele sai todo batendo os braços. Se você assistir o jogo inteiro, meu amigo, você vê que o buraco é mais embaixo do matchup dele Né? contra o Devonta É Smith. complicado. Ele não é um jogador que vem pronto de forma alguma. Não. Né? Agora, por que que eu acho que ele pode fazer o elenco? Né? Porque é aquela parada, do 6º round para baixo, ninguém tem garantia de ficar Não. no Você elenco atira esse pro ano. alto e torce Né? pro cara virar. Mas é aquela parada, ele contribui, ele é rápido, ele bate forte. Sim. Isso tem cheiro de quê? De special team. É, Ele é o... um cara que pode ficar, porque o Belichick se amarra em ter esses safeties híbridos que jogam pra caralho no special team, e ele Sim. faz bem isso, tá? E Então eu acho que a o chance dele pessoal é até essa. mandou, né? Ele é um cara bom pra special team, o Lannis mandou. Ele vai ser bom pra completar bem o practice squad quando tiver faltando alguém no time. E, assim, fala a verdade, É. se esse for o primeiro ano dele, tá tudo bem, né? E o Grat mandou aqui, se o cara tem tape nas late rounds, já é uma vitória. Isso é verdade, porque assim, Uhum. quem tava comigo aqui no dia 3 foi assim, só pra você saber, Barandas, eu fiquei com uma. Eu tava sozinho no dia 3 e eu deixei uma tela pra gente analisar os caras que iam saindo. E quando o cara sair e não tinha tempo, eu falava, ó, rapaziada, aí já não é um bom sinal. Que se nem o jogador fez highlight dele, porque. É. Cara, é aquela parada, 6º round pra frente, galera, é Uhum, muito long shot, se ele ficar vai ser por causa do special team e é isso. Mas é isso, a análise do jogador é essa, é um jogador de sim, boxe, que trabalha bem pessoal ali no início e é sim. muito físico. Só agradecer todo mundo que tá aqui no chat. O Guido falou: tô no grupo do Do Your Job do Whats, uma maravilha, todo mundo ama os Patriots. Depois ele mandou: sejam bem-vindos. Sinto falta de lives de FA e curti demais essa live. Vim pelo Do Your Job, mas acabei ficando e curtindo. Pô, cara, obrigado. Eu tô fazendo live quase todo dia. Principalmente porque a gente vai ter um hiato aí, uma ressaca muito grande de NFL. Então, até por isso que eu tô fazendo live, assim, time por time, pra todos os 32 times ter o seu espacinho e o seu coração aquecido. E o pessoal do Do Your Job tá até mandando aqui os links das redes sociais deles. Segue o pessoal também, eles fazem um trabalho muito bom. Mais uma vez eu vou falar, defendeu o menino Devonta Smith, pode mandar o link, porque tem like. E eu dei graças a Deus que o Devonta Smith não foi pro Patriots, porque eu ia ficar 2 vezes por ano falando, rapaziada, eu avisei que esse menino ia acabar com o jogo. Mas assim, a escolha 197 foi o William Sherman, offensive tackle do Colorado. E assim, a gente até discutiu um pouquinho dele bem no comecinho da live. E no dia 3 também, quando ele foi selecionado pelo Patriots, a gente assistiu um pouquinho da tape dele aqui. E assim, galera, o meu problema dele com ele jogar de tackle não é nem a questão que você falou da altura. Isso pra mim é uma coisa que pode atrapalhar sim,
Mas o meu maior problema com ele é que ele, assim, e mais uma vez, sendo um cara que jogou na linha ofensiva, ele é um cara muito duro pra jogar de tackle, na minha opinião, sabe? Não. A passada dele pro pass protection não é muito rápida. Ele tem uma dificuldade muito grande com os caras que são mais rápidos. E assim, acho que quase todos os linhas ofensivas, eles eventualmente têm problemas quando o edge rusher é muito rápido. Mas ele tem problema com qualquer cara que seja um pouquinho mais rápido. E isso, pra mim, me preocupa muito. E Eu acho que ele tem um footwork muito cru, né? Muito pouco refinado. sim, Eu acho que não é nem uma questão de faltar atleticismo, mas eu acho que ele gasta passadas. Sabe, as passadas dele não são objetivas, ele dá muita passada desnecessária. Ele faz muito oversetting quando ele tem um cara rápido, ele uhum, acaba abrindo dentro. Né? Então, eu concordo com você. Eu acho que o melhor caminho para ele hoje é jogar de guarda. Mas eu também não me assustaria de ver ele, de repente, vindo ano que vem jogando de tackle, né? Aparecendo como um swing tackle. Foi o que eu falei, a OL do Peito está muito bem formada. sim. O que a gente precisa agora é desenvolver banco. É Né? aquilo, né? Se for um cara que vai ser banco e vai se desenvolver, vai ficar ali trabalhando, não vejo como ele não possa. Assim, as questões dele não são o que a gente chama de red flags, que são coisas que não tem como trabalhar. Por exemplo, se o cara ele vem bichado, você não consegue treinar a lesão. A lesão do cara tá lá e vai ser uma incógnita pra sempre pra você. Agora, essa parte de footwork, de mobilidade, tudo isso é Né? trabalhável, entendeu? O ponto é, hoje o Peito tem 2 reservas. Né? Assim, mentira, o Peito tem alguns reservas, não é? Mas hoje, os únicos 2 caras que podem Confiança, vamos dizer contribuir assim, né? é o Ted Carras, que foi o starter em Miami. Sim, Ele foi starter um ano no Patriots, quando o David Andrews estava machucado. E o outro é o Justin Herron, que a gente draftou no passado, que também sim. joga de tackle ou de guard. Ele não é incrível em nenhum dos dois, mas Não é ele, péssimo em nenhum dos dois. ele faz o trabalho. Ele faz o trabalho. Sim, Né? E o Ted Carr joga tanto de center quanto de guard. Eu acho que a gente entra na questão do Sherman da mesma forma. Ele é um cara que, nesse primeiro momento, ele é OL reserva. Ele é OL reserva. Ele não é tackle reserva, ele não é guard reserva, ele é OL reserva. sim, Né? E aí ele vai entrar onde for requerido que ele entre e ele vai mostrar serviço ou não. E aí, a exato. partir daí, vão achar, não, ele entra melhor quando ele entra de teco, ele entra melhor quando ele entra de guarda. Né? Essa tua previsão dele ser guarda é a minha também. Eu também acho que o melhor caminho para ele é esse. Mas eu também achava que o melhor caminho pro Onueno era ser de guarda. Ele foi titular de Sim. teco ano passado, aí agora vai ser titular de guarda É, esse ano, o que tudo e, indica. e, Né? Vai ter. OL e- é isso, né? A gente, exatamente. E é o que onde a o cara gente fala. contribui. Quando a gente faz a nossa análise, vamos dizer assim, eu sou um cara que eu tenho um crush muito grande em linha ofensiva. Então, quando eu faço, por exemplo, o Barandas falou, deixa eu abrir o meu Scout Report dos caras aqui e tudo mais, eu tenho uma coisa muito parecida com linha ofensiva. Por isso que eu até falei, e eu brinquei entre aspas, se o cara não tá na minha board de OL, que tem tipo uns 25 caras, aí eu já fico assim, talvez, ou eu comi uma bola muito grande e não vi nada do cara, ou realmente é um cara que eu não tinha alto, ou não tinha saído no draft. O Yuri mandou aqui, esse processo do draft do Matheus foi insano, parabéns. Obrigado, ó. E assim, pra quem tá aqui hoje que veio acompanhar por conta do Patriots e tudo mais, lá no meu canal do YouTube, que tá aqui na descrição, tem entrevista com mais de 200 jogadores do college, que foram pro draft da NFL, mais de 118 foram draftados, e uma porrada deles assinou durante a UDFA, né, que quando os caras assinam com as equipes após o draft. Inclusive, o Patriots acho que foi o único time que não assinou com ninguém até agora, depois Já da. assinou com o kicker de Michigan. O Queen Nordin, verdade. Mas assim, também. E tem entrevista com o Queen Nordin no canal, só pra vocês saberem. É, mas assim, é uma equipe que, assim, ela atacou muito bem no draft. E, assim, atacou com bons nomes. E pra fechar essa lista, e só o pessoal brincando aqui. O Siqueira mandou. Vocês viram que eu tô quietinho, porque ele é torcedor de Miami. Tô felizão com o Aldo. Nem quero falar do queridinho do menino Ornelas. Gente, se o Aldo jogar pra caramba, eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E espero que ele jogue o que estão vendendo dele. Ele não é um receiver ruim. É que nem o Mac Jones, quando a gente tava falando. É gosto, entendeu? Eu gostava mais de Devonta Smith do que gostava de Jalen Waddle. Se o Devonta Smith tivesse saído na 6, talvez eu ficasse irritado da mesma forma, sim, porque não precisava ter subido para 6 para pegar nem o Devonta Smith, nem o Jalen Waddle. Para mim, Miami tinha subido na 6 para pegar Pitts, Chase ou Sewell.
Eu pensei, um dos três vai sobrar e o que sobrar tá de ótimo tamanho pra Miami. Mas enfim, não quero me estressar de novo com isso, rapaziada. Vamos ter um pensamento positivo aqui. Para fechar, na sétima rodada, o Patriots escolheu o Trey Nixon, o wide receiver de UCF, que eu até falei pra galera, às vezes quem só olhou a lista, o Trey Nixon é um cara que vai jogar na parte de fora do campo, né? Um cara que vai jogar quase que sempre por fora dos números. E assim, é um cara muito de situação. Ele tem duas rotas, hit e gol. Não é. Então, eu vou te falar, eu gostei mais do Nixon do que a maioria das pessoas. Eu tinha visto o Nixon antes do draft? Não, não tinha. Nem, Uhum. nem, nem sabia quem era. Né? Eu também não vou mentir. Eu só sabia porque eu entrevistei ele, aí eu fui atrás, até porque ele também é um outro cara que tem histórico de lesão. Mas assim, do jogo dele eu tinha visto pouca coisa mesmo. Né, eu não tinha visto nada, pesquisei. Gostei porque eu acho que é um cara que é muito rápido, é um cara que tem tamanho, é um cara que verticaliza muito bem o campo, né? Gol ele faz bem, post ele faz bem, comeback ele faz bem. Ele trabalha bem essa árvore vertical, né? Tudo que Sim, não te leva para dentro, né? Desde a hit, para curl, para comeback, para post, para gol, ele trabalha muito bem essa árvore de rotas. Eu acho que ele tem um pouco de dificuldade com o tracking da bola, né? Às vezes ele se perde. Não acho que isso seja algo muito negativo. sim, Óbvio que ele tem uma série de defeitos. Se ele não tivesse uma série de defeitos, ele não era pick de sétimo round. exatamente. Né? E mais uma Ele foi vez, um. o cara que você tá trazendo aqui, ninguém vai trazer o Trey Nixon e falar, nossa, agora o Patriots não tem mais problema de wide É, receiver. Não é isso. Você traz o exatamente. cara. Mas ele é um cara que traz as mesmas categorias, as mesmas características do Agler. É um cara Sim. vertical, é um cara de velocidade, é um cara que vai buscar o campo. Então, Mara, se ele tem tanto defeito assim, por que você gostou tanto dele? Por nada, porque eu gostei Preço, do né? Eu acho cara, que porque o olho. o que define pra mim, assim, sendo 100% sincero, é preço, sabe? Se você pegasse, por exemplo, o Trey Nixon na quarta rodada, a gente já tá falando mal pra caramba da escolha. Mas você pegar o A Trey menor Nixon na dúvida. sétima, pô, tá ótimo, porque aí é aquilo. E Mas. tem a questão do Ernie Adams também, né? O Ernie Adams, que é o diretor de pesquisa do Patriots, né? O braço Uhum, direito do Belichick. O Ernie Adams está se aposentando agora. Foi o último draft dele, ele tá saindo do Patriots, a idade bateu, ele tá indo embora. E aí, essa pique foi uma pique do Ernie Adams, sim. né? Que é o chefe de pesquisa, o cara que fica 24 horas por dia assistindo vídeo, blá, blá, blá. E foi uma pique que não foi feita pelo Belichick, não foi só que ele ligou, ele anunciou a pique, não. O Belichick falou, não, então 15 anos, 20 anos aí trabalhando com a gente, blá, 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 blá. Essa pique é sua, Ernie, escolhe quem você quiser. E o Ernie Eu Adams acho que tem eu ia uma. falar, eu acho que eu vi esse vídeo que a galera fica até meio É, comovida, né? isso. E o Ernie tem um histórico de boas picks, né? O Ernie pegou também no sétimo round David Givens, lá em 2000, 2001, não lembro, né? Que foi um wide que produziu muito pro Patriots. Sim. Né? Então, assim, puramente pela, pela paixão pelo Ernie, né? E aí ver que o cara, porra, história meio fundo, então ele consegue contribuir de algum. Porque velocidade é uma coisa também que não se ensina, né, Matheus? Velocidade, ou É, você tem ou você não tem. sim. Então você junta isso, Você e aí consegue beleza. melhorar, mas se você não é um cara muito rápido, você nunca vai ser um É, cara muito rápido. você não ensina a correr 4,28. Não. Esse é o ponto, né? Você transforma um cara que corre um 4,35 num cara que corre um 4,28. Mas se o cara corresse 4,35 também tava bom pra caralho, Nossa, total. né? É, o Então o pessoal. ponto é esse. Eu É, não tenho nenhum embasamento pra gostar dele, além de ter um carinho pela pique, bater o sim. olho e ter gostado. Só isso. Não é nem os caras que a gente fala draft crush, sabe? Que às vezes é o cara que você se apaixona assistindo durante o processo. Que nem eu tive com o Ben Mason, que era o fullback de Michigan. Que, nossa, mas eu tinha tanta certeza que esse cara ia pro Patriots, que era outro cara que eu olhava e falava, nossa, esse cara vai estar moscando na sexta rodada e o Bill Belichick vai escolher esse cara porque ele faz de tudo. O Guido mandou aqui, eu também não tinha visto nada dele, só vi no dia do Pro Day. Pedro Alves mandou, gostei muito dele. O Gui Gomes falei, é Hogan 2.0, já falei. É, E o Edu Lins mandou, coach, e o Caiuste? Podemos esquecer? Cara, eu espero que não. Eu espero que o Cajuste dê a volta por cima, né? O joelho dele foi bem podre. Ele foi uma pique que foi um baita steal pra gente na época. Todo mundo falou super bem. A gente pegou ele no final do terceiro, no início do quarto, não lembro exatamente. Mas O Caiuste acho que foi final terceira, se eu ele não tô era um alho de enganado. primeiro round que arrebentou o joelho e caiu pra cacete. Sim. Né? Mas assim, eu já cansei de ter a fé de que esse é o ano do Cajuste, esse é o ano do Cajuste. Todo ano é o ano do Cajuste. E aí o que acontece? Eu parei.
eu espero que dê certo, porque ele tem muita qualidade. Então eu espero que ele dê certo, que ele se recupere da lesão, ele venha e jogue pra caralho. Mas eu não vou mais ficar contando os dias É, pra ver o Caju jogar. semana passada, quando o Rafão tava aqui com a gente e a gente tava discutindo o Kellen Mond, o Kellen Mond pra mim foi essa situação de cara que todo ano o pessoal fala, esse ano ele vai estourar, esse ano ele vai estourar, esse ano ele vai estourar, e nunca estourou. E assim, galera, chega uma hora que acho que assim, não é nem a paciência acaba, mas a própria comissão, tudo entende que assim, o cara não conseguiu ter É, esse salto de nível que a gente esperava, então infelizmente ou segue a vida ou ele fica como reserva, né? E o Gui Gomes até confirmou, ele foi uma compensatória de terceira. Pessoal, ó, as escolhas foram essas. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, vão mandando aqui no chat que a gente responde. Enquanto isso, eu vou trazer até peguei aqui no celular para conseguir achar. Foi a pergunta que o Siqueira fez lá atrás pra gente. Ele falou: "Desculpa sair do assunto, mas tendo um coach e um ex-linha ofensiva que depois virou fullback, dada a entrega física desse esporte, como vocês resolviam a questão contusão para caras que têm outras profissão?" Ó, o pessoal reza. mandou Alginac aqui no chat, e é verdade. É... Oração, bastante. Oi? Oração, bastante. Por exemplo, quando a gente tava viajando muito longe, tinha que voltar no ônibus, deitava no chão do ônibus, entendeu? Pra esticar as pernas direito. Mas Cara, assim, eu acho que vai muito de como você cuida do seu corpo sim, pré-jogo também, né? Se você tem um bom preparo físico, você está treinando na academia, você está fazendo fisioterapia, você se alonga, você se alimenta bem, as chances de você ter algum problema físico são muito menores. Agora, nada disso te previne de quebrar a perna, nada. né? Assim, a gente sabe que a gente joga um esporte amador, um monte de campo merda, contra um monte de gente que às vezes não sabe jogar, Sim. e você corre risco de lesão, né? Você tem que saber o preço do jogo, né? Assim, Pode ser que o preço não seja cobrado, mas você tem que estar pronto que eu. se você é médico e você faz cirurgia, você trabalha com a mão, eu não te aconselharia de jogar e poder quebrar a mão Exato. e não poder fazer cirurgia amanhã, entendeu? Agora, eu trabalho no escritório, eu posso botar a perna pro alto, beleza, cara, sabe? Tipo, eu quando jogava era estudante ainda, me aposentei cedo por causa de lesão, justamente. Eu também. Eu quebrei a clavícula, arrebentei 2 joelhos. Né, Então, tirando a clavícula, os joelhos foram lesões que eu machuquei sozinho. A clavícula foi a bela de uma porrada por trás, que minha clavícula veio pra frente. eu falo assim, quando eu joguei na. Eu jogava futebol americano quando eu comecei a jogar, acho que quando eu tinha uns 18 para 19, alguma coisa assim. E eu participei da seleção paulista sub-20. Quando a gente jogou contra a seleção de Santa Catarina, e o Baranda sabe que os meninos de Santa Catarina, a água é diferente. A água lá tem um negocinho, né, que a galera fica grande a beça. Assim, a água é diferente, a água é diferente desde a base. Então, assim, eu sempre brinco com isso, que a gente jogou contra o Sub-20 de Santa Catarina e eu juro por tudo que é mais sagrado que tinha gente na arquibancada com a placa de Papai Eu Te Amo, contra os caras de Santa Catarina. Mas assim, brincadeiras à parte, eu falo que uma forma de ver o jogo até aquele momento. Eu apanhei tanto naquele jogo, naquela época eu ainda jogava como teco, que eu voltei o caminho todo para São Paulo falando, ou eu dou um passo na minha preparação, ou, ou não dá, sabe? Eu vou Não. jogar flag, não que flag exija pouco condicionamento físico, porque exige pra caramba. Mas assim, ou eu vou jogar Mas outra você entra menos nessa da do lesão contato. destrutiva, né? É, De você quebrar alguma coisa, né? exato. Claro que você pode Você cair de machuca. mau jeito e quebrar também, acontece, mas No flag você vai mais pro acidente do que pra porrada. sim, A lesão no flag vai ser mais, distendir um músculo, torcer um tornozelo, sim. mas que não é nada que vai te tirar do teu trabalho, né? O Gui Gomes mandou culpa do Marginaldo Davis. O Davis Chiodini, ele foi treinador também muito tempo, né? Acho que foi do Corupá, né? Se eu não tô enganado. Foi do, é, foi o Corupá Búfalos, Acho que não foi o foi? Corupá Búfalos. Eu não lembro se tinha alguém da base do Corupá, mas. Ou foi do Porto Alegre Bulls? Não, não. É Santa Catarina, ele É, não é Rio Grande do é, Sul, não. Mas enfim, foi. assim, pra quem não acompanha o futebol americano brasileiro, assim, o sul do país, mais especificamente Santa Catarina, tem um futebol americano muito forte. Barandas é do Rio, que, assim, pelo que eu lembro de experiências também, o Rio de Janeiro fisicamente também é um estilo muito forte. Eu até falo que muitas vezes, jogando contra equipes do Rio, às vezes, tecnicamente, seu time até podia ser melhor. Mas se fisicamente seu time não tivesse pronto, os caras iam te engolir. É um negócio que eu vou tomar como verdade. Ele era do Jaraguá. Acho que não, hein?
Não, ele é de Jaraguá, mas Mas eu acho que ele não era do Breakers, não. eu vou olhar aqui, peraí, nós vamos resolver isso agora. Mas assim, para você jogar, gente, você tem que fisicamente estar entregue, É, você tem que estar disposto a correr esse risco, não tem como evitar. Assim, foi o que ele falou. exatamente. Quando eu comecei a me preparar melhor, eu virei outro jogador. Eu fui um cara que começou a conseguir performar melhor, fisicamente era melhor. E assim, teve todo um processo até eu ter minha lesão, que inclusive quando eu operei, o meu médico me falou: se você não se preparasse, se sua musculatura não tivesse da forma como ela tá hoje, sua situação era muito pior. Porque eu tive um problema no joelho que eu rompi menisco e depois na recuperação zoei de novo. Que assim, a minha musculatura protegeu muito o acidente. E eu fico pensando, imagina se eu tenho essa lesão em 2015, quando eu tinha 19 para 20 anos e achava que treinar 2 vezes por semana era o suficiente. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, ele era realmente da equipe do Corupá Búfalos, não era da equipe Não do. era do Breakers, com Não era do certeza. Breakers, Ele não. pode ter feito parte do Breakers em algum momento, mas ele Sim. foi head coach do Corupá Búfalos. O único time que eu tô vendo aqui da época dele é o Breakers, é o Corupá Búfalos, na verdade. Mas assim, isso não muda o fato de que assim, ele foi um treinador também sensacional e pra quem não conhece, eu mais que recomendo tanto o On The Clock quanto o Pro Football, quanto as próprias redes sociais dele também, que assim, o cara entende muito, entende muito, entende muito. Espero um dia poder trazer ele aqui também pra bater um papo com a gente. Só pra gente fechar as perguntas, o Jupanipani mandou: Barandas, qual talento você está mais animado? Smith ou Henry? Não pergunta para um pai qual filho ele gosta mais. Não faz isso. Isso não é legal. Mas são coisas diferentes. Eu acho que a gente vai ver eles exercendo funções diferentes no Sim. ataque. Né? A gente vai tentar maximizar toques pro John Smith para ele trabalhar com a bola na mão. A gente vai esticar o campo com o Henry. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer vice-versa. Né? Mas eu Exato. acho que são as melhores armas que a gente pode atacar. Você não pode ser previsível, a gente vai trocar isso sim. Mas eu fico muito curioso de como a gente vai atacar um jogo vertical com dois Tyrants. É assim, curioso, não curioso de, eu não sei como isso seria. Mas de ver Curioso de. isso, Eu ver isso quero sendo muito ver isso aplicado. acontecendo. Tá? Você poder trabalhar o play action e você verticalizar os dois. E quando eu falo verticalizar, eu não tô falando de ir pro fundo. Né? Quando eu falo verticalizar, eu tô falando de rotas que vão atacar a mais de 10 jardas. Né? Que a gente vai trabalhar Sim. corner, vai trabalhar post, vai trabalhar dig, vai trabalhar gol, vai trabalhar sim, vai trabalhar. Enfim. Né? Mas que a gente vai trabalhar o jogo de uma forma vertical, leituras verticais para o QB com dois talentos, que é uma parada que eu acho muito interessante. Eu quero muito ver isso daí e ver como eles vão trazer também os toques underneath para dar a bola na mão É. do John Smith em espaço. Acho que é o primeiro momento, assim, se eu tivesse que dar um chutômetro, a gente talvez veja o Henry tendo ser mais acionado no campo como um todo, e o Smith sendo o cara que vai receber mais bola para touchdown, até pela forma como ele estava performando nos Titans. Mas, mais uma vez, é o chute do chute do chute. O Mota mandou aqui, Asiasi e Kine, como ficam para essa temporada? Eu acho que o Asiasi é o Tyrant 3 do Patriots hoje. Né? Ele tem um. E eu acho que é engraçado porque eles são muito paralelos aos nossos Tyrants, né? Ao Smith e o Henry. O Keane é o Smith e o Asiasi é o Henry, em Sim. estilo de jogo, né? Não, óbvio que a qualidade A passa qualidade longe. é totalmente diferente. Né? Mas em estilo de jogo, né? O Asiasi é aquele cara que vai esticar assim, né? Que vai verticalizar o campo. O Uhum. Kine é um cara muito interessante com a bola nas mãos. Eu acho que a gente pode ver a mudança do Kine para fullback esse ano. Ele teve essa experiência, né? Jogando em Virginia Tech. E manufaturar toques para eles. Ele é um excelente bloqueador, né? Não em line blocker, não é aquele Tyrant que vai bloquear o DE, mas como fullback, você dá um bloqueio em espaço para ele, você dá um bloqueio onde ele pode se explodir até o cara. É interessante, eu gosto dessa utilização dele. Tem que ver se ele vai ganhar a briga com o Jacoby Johnson por fullback, né? Mas eu acho que é muito cedo para desistir de qualquer um dos dois. Eles vão ter menos toques, obviamente, tem Óbvio. dois talentos de altíssimo nível na frente deles, mas são caras que vão permanecer no roster por pelo menos mais uma temporada, É. acredito eu. Assim como o caso na Keith Harry, não é porque esses dois caras chegaram que você vai simplesmente virar e falar assim: então chegou aqui esses dois caras, esquece quem tava aqui antes. Talvez algum cara ali do Practice Squad rode e tudo, mas eles dois eu acho que. Com Até certeza. pra situar, porque assim, existe uma preocupação com a saúde do Henry, que por mais que Sim, 2020 tenha sido melhor, ele é um cara que tem um histórico ali que a gente tem que ficar de olho. E você ter um cara com características
parecidas, como a gente falou, a qualidade não é a mesma, mas um cara que consiga entrar e fazer mais ou menos o que você imagina é bom. O Edu né? Feitosa também falou, ainda falando de Tyrants. Fala, galera, a ideia de Fala que trazer. também tem o Dan Vitale de fullback, mas pra mim o Dan Vitale é carta fora do baralho, galera. Tá. O Edu Lins mandou aqui. Ainda tem o Dan Vitale de fullback que volta. O Edu mandou. Fala, galera. A ideia de trazer dois talentos bons é muito em torno de dar uma chance para o Ken Newton, que foi bem com o Greg Olsen. Galera, só pra vocês entenderem uma coisa aqui. Essa é uma parada. Não é nem que me irrita, Edu, nem nada. Mas assim, as pessoas desvalorizam Tyrande de uma forma. Como assim? Como se tivesse o quarterback específico para jogar com o Tyrande. Ah, porque o Ken Newton funciona com Tyrande. Não, porque tal quarterback funciona com Tyrande. Gente, qualquer equipe com dois Tyrande bom vai, tipo, é Tyrande bom pro quarterback. O que não dá era pra ficar tanto tempo sem Tyrande que nem o Patriots ficou, né? Ficava Exato, por triste. exemplo, se a gente olha a forma como os Cardinals jogam, tudo, que é um air raid diferente, tudo, é um ataque mais catch and throw, você estica o campo em algumas situações e tudo mais, né? Você vê pouco uso, vamos dizer assim, para um Tyrande naquele sistema. Mas a forma como a NFL joga, e assim, até uma coisa que a gente vê nos últimos 2, 3 anos, que é os times voltando a correr um pouco mais pesado, como o São Francisco, que usa muita formação tipo cheia, os Titans que correm da forma que correm, o que os Patriots aparentemente vão fazer, né, que vai jogar bastante com dois tarentes, Miami vai usar bastante formação com dois tarentes. Cara, os tarentes, eu acho que assim, num prazo de uns 2 anos mais ou menos, talvez um pouco mais, cara, eles vão voltar a ganhar um valor que há um tempo a gente não via. Claro que pro Ken Newton, que foi um cara que trabalhou muito bem com o Greg Olsen, é ótimo. Mas qualquer time que tenha dois tight ends de qualidade é ótimo pro seu time. Ajuda teu quarterback, ainda mais se seu time não. Se seus receivers não criam separação, que era o caso dos receivers do Patriots ano passado. Você ter dois caras ali que vão receber mais bola pelo meio do campo, que vão conseguir pegar aquelas bolas mais contestadas, é ótimo. Eu acho que essa pergunta até levanta uma bola maneira, né? Que, tipo, eu concordo com tudo que você falou, Matheus. Eu acho que o Tyrande hoje é essencial para o jogo e eles são dois talentos versáteis, né, cara? São dois talentos que chegam Sim, que podem ser sua arma um e 2 do ataque. São dois caras de muita qualidade, especialmente o Henry, né? O Henry pode ser teu alvo um, sem a menor dúvida. total. E o Jonas Smith, tendo um cara que nem o Henry, também pode ser seu recebedor 2. Justamente. É um cara que E vai aí, ter ali provavelmente um matchup mais favorável, né? Porque é, e a aí, e aí defesa o vai se Água, montar pra marcar o Henry. e aí o Águila entra para tirar o fundo e o Borne entra para trabalhar o meio do campo. É isso. Né? Você tem um pouco de tudo. Mas falar, uma chance para montar um ataque pro Cam Newton. Não deixa de Não ser, deixa de ser, né? mas não Mas, é. mas eu acho que tem muita gente que fala, teve até uma pergunta mais cedo que eu acabei não respondendo aí, que Hum, é dois ataques diferentes, um pro Cam e um pro sim, Mac Jones. Isso não vai acontecer, galera. Não vai acontecer. O ataque é o mesmo, tá? sim. O playbook é o ataque é esse. O Patriots vai trabalhar o ataque, um ataque pesado em 12 personnel, em 21, eventualmente em 11, pouquíssimo em 10, acredito eu, tá? Isso sem Só sobrepeso, para né? explicar, Barandas, para às vezes a galera, assim, tem gente às vezes que não entende. O que são esses pacotes? O 10, o 11, o É. O, pri- 21? o primeiro número é sempre o número de running backs, jogadores no backfield, e o segundo número é sempre o número de tight ends, né? Então, 10 personnel é um running back, nenhum tight end, 4 wides. Né? 11 personnel, um running back, um tight end, 3 wides. 12 personnel, um running back, dois tight ends, 2 Exatamente. wides. Só pra gente Né? trazer a 20, informação aqui, né? 21, dois backs, pode ser dois running back, pode ser um running back, um fullback e um tight end, né? Enfim. Sim, Mas eu acho que a gente vai ver um ataque pesado, um ataque vertical, um ataque que trabalha o timing, um ataque que trabalha baseado em você fazer as leituras verticais no campo, como eu falei, né? E aí o que entra de diferente, os dois, um ataque corrido baseado em power, né? Baseado em sim. man. O Patriots nunca foi um time muito de zona. Você tem os seus poucos elementos de zona aí, porque todo mundo tem que ter um pouco dos dois, mas é um time, é um power scheme, né? Um gap scheme. Ken Newton e Mac Jones são dois caras que estão acostumados a trabalhar bem num play action, então é uma coisa que Exatamente. você não pode descartar em E- momento nenhum. Esse play action numa formação pesada com verticalização dos tarentes vai ser muito bom para os dois. Sim, Agora, qual é a diferença do ataque? O Cam Newton vai ter os pacotes dele de jogadas para que ele feitas para ele correr. Mas é o mesmo ataque, ele vai ter ali, sei lá, 2, 3, 4 jogadas por jogo. E quando eu falo 2, 3, 4 jogadas, eu não estou falando de execuções, eu estou falando
2, 3 jogadas diferentes, Sim. né, que vão ser repetidas algumas vezes, informações diferentes. Então é isso. Eles vão rodar o mesmo ataque e o Cam Newton vai ter um pacote extra para ele poder correr com a bola. Mas É. não são ataques diferentes. Os tight não são para o Cam Newton e o ataque não é para o Cam Newton. Né? O ataque é o ataque do Patriots e você vai ter 2 Sim. QBs que podem performar ele. É, Acho que o Mac Jones é banco ao longo do ano e o Cam Newton vai executar ele. Mas se não for também, o ataque é o mesmo ataque que o Mac Jones. e aí eu ia falar, é exatamente o que você falou. A única diferença do Ken Newton pro Mac Jones é que o Ken Newton vai ter ali aquele pacotinho extra pra por exemplo, QB Draw ou Read Option, ou O às QB vezes. Power mesmo. Teve Entendeu? até um cara que entrou no nosso grupo lá ano passado, um cara que deu merda lá no grupo do Drew Job. Foi um cara que chegou e só falou um monte de merda, esculachava o Cam Newton. Assim, eu também esculachei o Cam Newton, fiquei puto com o Cam Newton no passado. Mas o cara perdeu o respeito em algumas coisas, né? E me atacou em rede social aí, Ô, falando. louco. Não, isso tudo porque teve uma jogada que o Cam Newton correu um QB sweep, né? É, Uhum. porque hoje o grande problema que eu vejo muita gente falando é toda vez que o QB corre com a bola, acho que é QB draw. O QB correu é draw. Draw é um sistema de bloqueio, galera. Sim, Draw é um sistema de corrida, né? E você pode ter o QB correndo qualquer sistema de corrida. A gente viu o Cam Newton ano passado correr draw, a gente viu o Cam Newton correr inside zone, a gente viu o Cam Newton correr sweep, a gente viu o Cam Newton correr power. Tudo isso são corridas que o sim, QB pode executar. E aí o cara falou, não, porque esse QB draw, não sei o que, eu falei, pô, isso não foi um QB draw, cara, isso foi um QB sweep. E aí o cara falou um monte de merda em rede social, que eu era técnico americano, não sabia o que era um jet sweep. Então, sweep é uma corrida por fora, ponto. Sweep é isso, cara, é a corrida por fora, tá? Jet sweep é a corrida com wide receiver, vindo em motion, blá, 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 tá? Então o Cam Newton vai ter os QBs sweeps, vai ter os QB draw, vai ter os QBs inside zone, vai ter os sim. QB power, né? São vários pacotes que você pode dar para o Cam Newton. Vai ser um pacote com vários conceitos que você vai dar para o Cam Newton correr. Isso não quer dizer que ele vai estar rodando um ataque só dele. Exato, e assim, e aí é aquilo que a gente fala, é uma coisa que o Mac Jones dificilmente vai fazer. Exatamente. Talvez, sei lá, o sneak que ele já faz, É. uma situação. Um speed optionzinho que a gente viu ele fazer em Alabama também, Mas uma assim, um vez, se eu não me negócio engano. muito de situação e assim, pra falar a verdade, ele correr com a bola é mais uma forma de, sei lá, você enganar teu adversário do que você Com, efetivamente achar que com ele vai certeza. fazer disso uma rotina. Com E certeza. o Gomes mandou aqui, eu não lembro o último time campeão que não tinha pelo menos um Tyrande de bom nível. O Tyrande é vital na NFL atual. Exatamente. E assim, eu acho que hoje em dia ainda os Tyrands, eu não digo nem que sofrem, eu acho que o college, infelizmente, mata um pouco desses caras, porque antigamente tinha muito jogador que vinha pra NFL, que era bom bloqueando e bom recebendo. Hoje em dia a gente sempre acaba, não que a gente sempre tem que apontar o dedo, mas quase sempre os caras destoam demais de Você um tem muito elemento wide do gordo outro. hoje, né? Tyrande que é o wide gordo. Que Exato. são os caras que são bons recebendo passes, são rápidos, mas eles são grandes demais e lentos demais para jogar Sim. de wide. Aí acaba botando de Tyrande. O Mike Né? Gesicki, por exemplo, falando de Miami Dolphins, O é um próprio Travis clássico, Kelce, entendeu? cara. O Travis Kelce é abaixo da média bloqueando, cara. Sim. Ele vai. E Você é vai por botar isso ele mano a mano com o linebacker, ele vai bloquear agora. Não pede pra ele bloquear um deck, ele vai ser trucidado. por isso que eu sou um eterno defensor do Kittle. Eu acho, assim, é o que eu É. falo, como Tyrande, rapaziada. O Tyra, Tyrande completão, o o Kittle é muito Kelce. melhor. O Kelce é um dos melhores recebedores da Sim, NFL. Mas eu acho que quando a gente fala de Tyrande, a gente tá englobando uma posição que pede muito exatamente. bloqueio. Você não Entendeu? vai falar pro Kelsey assim, ó, então, a corrida é pra esse lado, você vai ter que marcar esse edge aqui sozinho. É. Pro... O Jimmy Graham, por exemplo, era outro que era inútil bloqueando. Ele quebrou recordes e recordes pegando passe. Mas ele era um inútil bloqueando. Sim. Aí hoje na NFL você tem aí o Kiro, que é um excelente bloqueador. Os dois Tyrands do Pets são belíssimos bloqueadores, né? Por O. exemplo, vocês querem ver um exemplo de Enfim. um cara que faz um pouquinho dos dois? O Hunter Long, de Boston College, que foi escolhido no Fala Miami esse muito bem ano. dele lá no canal do Rafal também. Assim, não é um cara espetacular recebendo, não é um cara espetacular bloqueando. Não, mas ele é bom nos dois. Só que na NFL de hoje, esse cara perde valor, porque os caras estão muito mais interessados nos receivers que são o protótipo do Travis Kelce, por exemplo, que é um cara que faz os seus bloqueiozinhos, mas que ele traz muito mais pro jogo aéreo logo de É, cara. o Lorenzo ali falou do Mark Mark Andrews. Mark Andrews. Andrews é um belíssimo bloqueador também.
E é um cara que também recebe bola muito bem, a gente não pode simplesmente esquecer disso. Uhum, Gente, eu é. só vou pedir desculpa pra vocês aqui, que começou a tocar uns fogos e meu cachorro tem medo. E aí eu tive que pegar ele aqui no colo rapidinho, pra ele não, para ele ficar mais tranquilo. Bom, pessoal, ó, Barandas, queria agradecer pela sua participação de verdade, muito obrigado. Se o pessoal do Your Job ainda estiver aqui no chat, pode mandar mais uma vez os links de vocês. Queria te agradecer pelo papo. A gente acabou falando muito mais do que só as escolhas, né? Falamos do Patriots como um todo, de todas as mudanças que aconteceram. Pra vocês seguirem eles no Twitter, no Instagram, no canal da Twitch que estreia amanhã, né? Inclusive com você, né? Analisando o Mac Mac Jones. Jones, né? Então, pra quem mandou aqui no chat Big Mac e tudo mais, o Barandas amanhã vai fazer uma análise bem legal do cara. Vai ser toda terça-feira que vocês vão fazer ou. Então, tem uma agenda que vai ser lançada ainda, né? Certo. Originalmente eu acho que vai ser as segundas o meu quadro de análise. Uhum. Terça-feira, normalmente, é a gravação de podcast. Sim. Mas a gente ainda não definiu aí certinho a agenda, não. Vai sair essa semana ainda lá no canal. Antes de qualquer coisa, Matheus, eu te agradeço a você aí por abrir esse espaço pra gente, para falar de Patriots, para divulgar aí, né, as nossas redes sociais, nosso canal, a gente divulgar um Imagina. pouquinho o nosso trabalho. Muito obrigado. Bater um papo desse nível de futebol americano é sempre muito maneiro. E é isso que o Matheus falou, galera. Não deixa de seguir a gente. Me segue lá em todas as redes sociais, eu sou @coachbarandas. Segue o @doyourjobpod em todas as redes sociais também. Tem alguma lá que é @doyourjobpodcast, mas quando você digitar @doyourjobpod não vai ter mais nada, né? É, e amanhã, aí tem a Twitch lá também, que é twitch.tv/doyourjobtv. E amanhã a gente estreia com o Tape Não Mente, que é o meu quadro. Ano passado a gente fazia ele exclusivo para quem era membro do grupo, agora vai ser aberto. Não deixa de seguir a gente lá na Twitch, que a gente está precisando aí juntar o número de seguidores aí para poder começar a receber sub. É Então isso. todo mundo chega lá e dá o likezinho. E amanhã o Tape Não começa analisando o Mac Jones. Não vou fazer análise de todos os jogos, porque obviamente não dá tempo, mas também não vou fazer análise, Ó, análise de um jogo inteiro. Vou pegar várias jogadas de vários jogos e a gente vai ver o que tem de bom e o que tem de ruim de Mac Jones. E eu espero que vocês gostem. exato. Mas ó, por favor, gente, quem tiver amanhã com ele lá, se ele não colocar o tape do jogo da Flórida, vocês cobrem. Fala, a gente quer o tape da final de conferência. Não, porque assim, sem brincadeira. Eu acho que é um tape muito bom pra você ver o que o Mac Sim, Jones faz e o que o Mac Jones não faz, sabe? com De certeza. leitura, de check down, do que é bom no jogo dele que a gente tem que reconhecer, do que às vezes não é tão legal. É um dos jogos que eu mais gosto. Lembrando, pessoal, o Luan que mandou, siga o Do Your Job nas redes sociais, Twitter, Instagram, Twitch, o Coach Barandas também no Twitter e no Instagram, né? E bom, Isso. obrigado de novo, Barandas. Eu vou mudar aqui para a tela de abertura mais uma vez, ó, só o Siqueira que mandou obrigado pela aula. Só não mesmo desejar boa sorte aos Patriots, mas um grande abraço. A gente também não É, precisa de sorte, não, cara. A gente faz a nossa sorte sozinho, tá tudo certo. o Lourenço falou, valeu galera, foi bom demais pelo trampo. Barandas, obrigado de novo. Espero que numa próxima a gente possa voltar aqui para falar de Patriots de novo, antes da temporada começar, ou falar da Conferência Leste e a gente volta para bater um papo. Obrigado, viu? Com certeza, cara. Tamo junto, até a próxima. Até a Abraço. próxima. Bom, pessoal, a gente passou, para falar a verdade, bem do tempo que a gente costuma fazer. Geralmente a gente faz aqui coisa de 1 hora, mas hoje o papo foi muito bom. E eu tava com a ideia de fazer aquela partidinha uma partidinha de Madden só pra vocês. Se vocês acharem que rola, eu até vou pedir pra vocês mandarem aqui no chat. Eu abro rapidinho o Madden 21. A gente faz uma partidinha só pra testar tudo mais. Tô pensando em fazer isso depois das entrevistas ou até fazer um pouco antes. Mas aí, conforme vocês forem mandando, senão a gente deixa pra amanhã ou pro resto da semana. É, E o Barandas mandando aqui no chat também, né, pra vocês. Muito obrigado, pessoal do chat que contribuiu com as perguntas. É isso, galera. Eu fico feliz que vocês tenham gostado da vinda do Barandas. Porque assim, é um cara que no futebol americano brasileiro é um dos caras que eu mais gosto de ouvir, porque entende muito do esporte. Aprendi muito para melhorar, assim, né? Não só como scout, nem nada disso, mas para aprender um pouco mais sobre o jogo. E se querer, eu vou aproveitar então que você falou, deixa eu só colocar o meu cachorrinho aqui no chão. E assim, eu vou fazer o seguinte: eu ainda não testei ao vivo
as configurações do Madden. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Deixa eu mudar aqui pro modo jogo. Tá, galera? Eu já ajustei algumas coisas como som e tudo mais. Mas se ainda tiver muito alto, vocês vão me avisando que eu vou tentando ajustar aqui. Eu vou jogar com tempo reduzido, tá? Se querer, eu vou colocar 4 minutos por período. Vamos fazer uma brincadeira? O que vocês acham da gente fazer um Patriots e Dolphins aqui? Lembrando que esses elencos eles ainda não estão atualizados, né? Então a gente ainda vai ter um pouco de defasagem. Bob McKenzie ainda tá no Miami Dolphins. Pra quem não sabe, ele foi cortado na última semana, né? E assim, e aí depois, sim, em homenagem ao coach. É isso. Vamos colocar aqui também porque é rivalidade, né? Rivalidade a gente tem que trabalhar, tá? Eu só vou colocar no Be Right Back aqui um minutinho só pra configurar as coisas certinho do jogo, pessoal. Só um minutinho. Bom, galera, já voltei aqui. Acho que tá tudo certo. Só eu abrir aqui o Madden. E obrigado, Guido. Você falou que tá pela primeira vez aqui hoje, né? Espero que você venha mais vezes. Amanhã a gente vai falar de Philadelphia Eagles também. Quarta a gente fala do Washington Football Team. Quinta a gente fala do Carolina Panthers. E na sexta-feira a gente fala do Kansas City Chiefs. Se você não. Acho que você ainda não viu, né, os outros vídeos. Aqui na Twitch, lá no canal do YouTube, tem praticamente todas as lives que a gente fez. É só não. E aí de você que não inclui o Aldo no Game Plan. Então, essa versão aqui do Madden, rapaziada, ela vai estar abrindo aqui. Eu acho que o Waddle ainda não tá. Acho não, né? Não tá. Eu já joguei uma vez aqui pra testar e ele ainda não tá no elenco. Depois eu vou até pesquisar pra, pra ver essa parte de baixar elenco mais atualizado. O Bomba Pet do Madden. Inclusive, se vocês souberem, eu fico mais que agradecido. Que eu lembro que no 20 tinha alguma coisinha que. Acho que era pro draft, que você baixava um petzinho que ele vinha com tem que baixar o roster de alguém. Beleza, beleza. Depois eu vou dar uma procurada então. Ver a galera também que já joga. Lembrando, puxando agora um pouco também dessa parte de Madden. No último sábado eu participei da transmissão do primeiro Campeonato Brasileiro de Madden, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano, tá? Fiz os comentários de 3 jogos da primeira rodada. Devo voltar lá ainda na fase de grupos. E assim, toda quarta e sábado nos canais da Reality XP e do Band Esportes, além da Twitch da CBFA, tem esses 3 jogos toda quarta e 3 jogos todo sábado do Brasileiro de Madden 21. E só porque eu falei que eu queria jogar, não tá abrindo aqui, rapaziada. Pera aí.
Bom, pessoal, infelizmente o Madden não rodou aqui, não sei por quê. Eu vou ver com o meu amigo que me ajuda aqui com toda essa parte de transmissão. Não estava encaixando no programa aqui. Então eu vou encerrar por aqui. Siqueira, só para tirar essa tua última, responder essa última pergunta, que o Joe lance de flexibilizar a numeração. Dói ver o Phillips com a 15. Eu, particularmente, não é uma coisa que me atrapalhou tanto assim, sabe? Lourenço, infelizmente foi um grande F. Mas assim, ainda essa semana, eu vou testar um pouquinho antes da gente começar a jogar, tá? Até pra já deixar no jeito aqui antes de qualquer coisa. Talvez seja porque o programa do OBS está aberto e ele acaba puxando bastante do computador, né? Mas assim, a parte dos números, eu não me incomodo tanto, porque pra mim é um negócio que é meio fútil, sabe? É diferente. Assim, para quem consome, por exemplo, college com mais frequência, direto, agradecer quem começou a seguir o canal agora, o Jorginho, obrigado. Assim, para quem consome o college há um pouco mais de tempo, é normal, sabe? Então não é uma coisa que me atrapalha tanto, vamos dizer assim. Mas assim, com certeza é muito diferente você ver. A gente pode ter, por exemplo, DL jogando com a 3. A única coisa que não muda, e isso eu tranquilizo para quem gosta de linha ofensiva, é que pelas regras de numeração, o número vai continuar o mesmo. Então, linha ofensiva vai ter que usar entre 50 e 79, por conta de jogadores que são inelegíveis, né? E o Cabeça Gigantesca, pô, boa noite. Falou, ih, acabou minha aula e tu tá um ainda. E eu gostei. Cara, você. Não vou falar que você perdeu, porque você pode acompanhar isso tudo depois. Mas o papo com o Coach Barandas hoje foi muito, muito bom. A galera participou bastante. O Heriberto falou: linebacker de número baixo é regra do college. Só os bons, principalmente. Eu não. Inclusive, quando eu tô explicando pra alguém que tá vendo a primeira vez, fica mais fácil reconhecer o cara é isso, aquilo. Não, eu concordo às vezes até visualmente, para quem já está mais acostumado com o NFL, vai ser um impacto um pouco maior do que, por exemplo, para as pessoas que consomem NFL e college. É uma coisa que pode ali gerar não um desconforto, porque aí desconforto também é um exagero, mas é uma coisa que a galera pode ver e falar assim: ah, não gostei, preferia como estava antes. Mas assim, e galera, é que eu não consigo mostrar aqui pra vocês, ó, mas essa é a tela do Madden e ele não tá rodando por algum motivo. Eu até peço desculpas pra vocês, ele não tá rodando de verdade. Senão eu já teria colocado aqui pra gente jogar uma partidinha. Cabeça, tudo bem que você tem sua aula, faz parte, segunda e sexta, mas ó, vem amanhã, vem quarta, vem quinta, tem live todo dia pra vocês. Então, gente, ó, eu vou encerrar por aqui mesmo porque não rodou o jogo, não sei por quê. Mas eu vou tentar na live de amanhã, logo depois que a gente acabar, eu já vou tentar deixar tudo mais ou menos acertado pra gente não ter esse problema. Até me surpreendeu porque eu tinha feito um teste ou dois antes e tava rodando normal. Mas ó, obrigado pra todo mundo que veio. Obrigado, Lorenzo. Valeu que você curtiu a live. Volta amanhã também às 8 horas da noite. Ainda essa semana a gente vai fazer rodar, pessoal. Pode confiar que a gente vai dar um jeito. Mais uma vez, que é uma coisa já que eu faço de costume. Se vocês quiserem continuar aqui na Twitch e tudo mais, o Rafão tá fazendo a live dele, né? Não lembro agora de cabeça. Ele tá falando com o Luiz do Niners do Caos. Então, pra quem quiser, eu vou fazer o famoso raid lá pro canal dele. Que aí, pra quem quiser assistir e tudo mais, dá pra conferir. Mas eu queria só agradecer todo mundo mais uma vez que ficou aqui o tempo todo. A galera que começou a seguir hoje por causa do Your Job. Eles também vão se lançar lá na Twitch. Que é um negócio muito legal também, que a gente está tentando fazer todo mundo pegar mais gosto. Mas é isso. Muito obrigado, pessoal. E amanhã, às 8 horas da noite, a gente está de volta. Então vem, que amanhã o assunto é Philadelphia Eagles. E amanhã a gente vai falar do meu menino Devonta Smith. Opinião. E é isso, a gente tá voltando daqui a pouquinho.